Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você esteja nos assistindo. Estamos aqui com Crônicas do Jogador. E aí, galera, eu sou o Misael e aqui a imaginação não tem limites. E é sempre natural viu? Porra, Sempre falha crítica. caralho. Próximo, por favor. Não fique em silêncio não, que é Vai constrangedor pra agora. mim. Tá todo mundo pensando. Fala aí, pessoal, eu sou o Brazen, eu sou o jogador recém-novato, acho que eu saí novato agora e sou mestre novato esperando começar a minha campanha principal esse ano. Novato, cara, acabou de começar em tudo, tá ligado? O cara é trainee ainda. Eu 3 sou meses de Squire, experiência. trainee de mestre. Tá sou estagiário ainda. Tá no período de experiência ele. Eu sou caqueiro e tenho muita experiência com RPG ao longo de um RPG que eu joguei e 3 vezes que eu joguei. Então é experiência pra vida toda. Mano, sabe o que é pior? Veio uma apresentação na minha cabeça, mas eu esqueci ela completamente, velho. Aí tem que ter anotado, pô. Eu anotei a minha, pô. Caralho, eu esqueci, velho. Ah, já sei. Rapaziada, eu sou o Sherman e se caiu no chão, tem que dar ataque crítico. Caralho. Injusto, viu? Bom, aqui é Davi Messias. Calma. O cara gravando o nome, tá ligado? Aqui é Davi Messias, tá ok? Ai, meu Deus. Vamos lá. Aqui é Davi Messias. Aqui é Davi Messias. Calma, porra! Pera aí, o TDAH tá batendo. Oxi, ele tá falando consigo próprio. Isso é esquizofrenia. Então, o Cthulhu. Bom, aqui é Davi Messias e o RPG é o organizador do caos da mente do nerd. Pronto. Vamos falar hoje sobre a primeira vez no RPG. Como foi nossa experiência com isso. Então, quem gostaria de começar? Eu acho que quem deve começar é o William, porque ele é o mestre aqui há mais tempo. O cara é o sábio do grupo. Eu não sei quem é o William, não, pô. Aí é Esse foda. tal de Tem eu William não aqui? conheço, não. William, alô? William é o nome dele na internet. O nome verdadeiro dele é o Sherman. Exatamente, o Sherman. nome verdadeiro é Sherman, mano. Tá ligado? Mil perdões, Sherman. Comece você, Sherman, nos elucide com sua grande experiência. Rapaz, aí agora você me jogou uma bola, né? Bola difícil de pegar, velho. Bom, mandou no peito, Bom. cara, mandou no peito. Tem que matar no peito, né? A bola procurou o craque, fazer o quê? Rapaz, acho que a minha experiência com RPG, ela começou relativamente cedo, né? Quando eu brincava aí com os meus amigos no colégio. Eu tinha, sei lá, uns 11, 12 anos, e aí eu conheci uma galera. Eu sempre fui aquela criança, o clichê, né? Aquela criança mais reclusa e tal, não tinha muitos amigos. E aconteceu, calhou de eu mudar de turno, né? Eu estudava de manhã, passei a estudar de tarde e meus amigos estudavam tudo de manhã. Aí naquela coisa de você estar numa turma diferente, não conhece ninguém, eu já era mais tímido, mais quieto e tal. E aí acabei me envolvendo com uma outra galera que também era mais tímida, mais quieta, mais nerd, né? E fui apresentado, era uma galera um pouco mais velha, e fui apresentado ao RPG. Só que era um RPG que na época, mano, a gente não usava nem dado, pra vocês terem ideia. A gente pegava a nossa ficha era anotada no caderno do colégio e usava uma moeda pra decidir as coisas. Porra. Como Era assim? basicamente, a gente jogava no intervalo. Tipo, o golpe pegava no cara e coroa? No cara coroa. Você Caralho. fazia, eu quero atacar, apareceu um orc, não sei o que, eu quero atacar o orc. Aí você ia lá, jogava a moeda e dependendo do resultado, você acertava ou não. Era basicamente isso. E era aquela coisa bem simples, né? Um RPG muito simples. Depois que, posteriormente, eu convenci alguns amigos a jogar comigo RPG. O primeiro sistema que eu mestrei de verdade foi o 3DT. 3DT? 3DT, que é dos mesmos criadores do Tormenta 20, né? E é um sistema simples também. Era o primeiro sistema que eu tinha mestrado.
E foi aquela coisa, né? Me botaram pra mestrar, basicamente que ninguém tinha experiência com RPG, mas eu entendi um pouquinho mais, aí me botaram pra mestrar, Entendi. basicamente. Foi A forçado a ser pessoa mestre. fui forçado a ser mestre, basicamente. E é isso, cara. Minha experiência com RPG começou assim, tô aí até hoje. Então, Sherman, uma coisa que fiquei pensando aqui enquanto você falava sobre essa experiência de RPG na época da escola, porque mais ou menos aqui, para quem tá ouvindo, a gente regula a idade aí chegando nos 30 anos, estamos quase lá. A geração do final dos anos 90 já tá encostando. Uhum. E, pelo menos na minha experiência, a gente vem de uma época onde ser nerd não era uma coisa vista como algo legal. Não era ainda esse negócio que todo mundo gosta de filme de fantasia, consome obras, acha RPG legal. A gente não tinha um Cellbit que popularizou de alguma forma o RPG na internet. Então, eu mesmo vi aquela questão do julgamento do nerd ser o cara estranho, é o cara estranho da turma. Nessa época que você começou a jogar RPG na escola, com seus amigos, tudo mais, você percebia esse tipo de julgamento ao redor? A galera achava estranho, tudo mais? Como era isso? O primeiro que o Selbit inventou o RPG, né, mano? Todo mundo sabe disso. Aí é foda. Aí é foda. Aí Não me faça colocar isso no canal, não, por favor. Agradeça todos os dias que ele se vira aí. existe. Agradeça a todos. Agradeço ao Não, pai Selbit. Agradeça. o pior é que a gente, de fato, a gente tem que agradecer um pouquinho a ele, porque Não, sem ele dúvida. não inventou o RPG, claro, Sim. mas ele popularizou o RPG com o Ordem Por Paranormal. bem ou por mal, ele fez um grande ato para o RPG no Brasil, nesse sentido. Goste ou não Exato. dele como pessoa, mas ele foi importantíssimo aí pro RPG. E, cara, assim, sobre essa questão do preconceito que se existia com nerd na época, né? De fato existia, né? A gente era a galera que era meio zoada no colégio. Não era igual o bullying de filme americano, mas era aquela coisa que geralmente a gente era a turma que era excluída do rolê, sabe? Uhum. Então, pô, se a gente as pessoas já meio que excluíam a gente da turma de qualquer forma, meio que pra mim não fazia muita diferença, sabe? Eu nunca parei pra prestar atenção se era por causa do RPG ou por causa das trocentas outras coisas esquisitas que eu também fazia, né? Tinha muita coisa Eu pra gostava. poder separar assim certinho, né? Qual é o problema, qual o meu problema com os outros, ou qual o problema dos outros comigo. Exatamente. O RPG acaba sendo mais uma nessa grande lista de coisas aí. Mas, tipo, eu acho isso foda, que recentemente eu cheguei até no nosso grupo comentar sobre isso. Para quem tá ouvindo aqui, a gente é de diversas áreas, eu especificamente sou professor, e no recreio, no famoso intervalo, né? Eu estava voltando para a sala dos professores e eu vi uns alunos ali com seus 16, 17 anos fazendo exatamente isso que o Sherman fazia. Um caderninho aberto, um sistema próprio, e depois eu queria, Sherman, também que você pudesse falar um pouquinho sobre, talvez mais tarde, um pouco sobre essa ideia de ter um sistema próprio, por que é tão legal criar seu próprio sistema e tal. E, tipo, não precisa de equipamento nenhum, né? Eu acho que o RPG seria o jogo mais democrático que tem, não é? Vocês concordam com isso? Como é que funciona pra vocês? Rapaz, eu acho que esse negócio de fazer o sistema próprio é tema para um podcast inteiro só disso. Então, mas tipo, é um jogo que só requer sua imaginação, né? Na maior parte do tempo. Tirando se você for aqueles caras chato que, não, mas a regra diz que você tem que fazer isso e isso, mas a regra tem isso e isso. Eu acho que o RPG te dá uma liberdade maior do que outros jogos de tabuleiro. Mano, sobre esse negócio de regra, eu acho que tem que ter sempre um equilíbrio, sabe? Uhum. Porque precisa da regra, senão vai ser uma maluquice. O sistema vai ser que nem aquelas brincadeiras de criança que você falava, eu tenho uma pistola. Não, mas eu tenho uma bazuca. Mas do eu nada- tenho uma armadura anti-bazuca. Exatamente. Não, mas o meu poder é infinito. Mas o meu é infinito do infinito. Vai virar aquelas brincadeiras de criança, né? O que também não é outro preconceito que ainda existe até hoje com a questão do RPG sobre essa coisa de parecer ser infantil, né? Sim. Que pra mim, sinceramente, é um pouco
com perdão até do exagero da palavra, é um pouco até ridículo falar um negócio desse, porque tem gente que joga bola desde criança. E jogar bola é coisa de Uhum. criança também, sabe? É porque como não é algo físico, não é algo que vamos dizer assim, real, as pessoas têm a tendência de comparar isso com algo infantil. Acho que é mais uma questão cultural mesmo. Sim. Sim. Uma questão de ver como algo produtivo. Porque você pode ver o guri jogando bola, vai pensar, é produtivo, ele tá fazendo exercício físico, Olha o ele tá próximo Neymar. praticando um esporte, é o próximo Neymar, tem futuro. Mas o cara jogando um RPG, tá fazendo nada, só tá sentado rolando dado. Olha o Lerdão ali rodando o dado, dizendo que tá matando o dragão, olha ele. Diz que tá matando o dragão, olha pessoal. Vai chutar uma bola, meu filho, vai lá. Mano, manda um cara desse fazer um personagem nível 20 de D&D pra ele ver quanta matemática ele vai ter que fazer. Misericórdia, muita leitura. Então, e por isso que é considerado infantil, porque você tem que ler. E no Brasil, leitura não é algo bem visto pela sociedade. Né? Infelizmente. Acho que hobbies que exercem criatividade em geral acaba tendo essa visão, né? Como o Misa pontuou bem, é, a gente, a gente é cobrado a todo instante de ser produtivo. E tudo que sai dessa lógica, pelo menos que as pessoas veem como produtividade, é visto como inutilidade. Muitas vezes mesmo eu conheço uma pessoa que, tipo, é parceiro dessa pessoa. Pode ver uma novela, pode ver um filme e tudo mais, X horas seguidas, mas se essa pessoa joga videogame, já é visto, porque você está perdendo seu tempo. Sim, cada um, entre aspas, perde seu tempo à sua maneira, da forma que você quiser, né? Isso é verdade. O tempo é seu, né? Se você quiser. É porque se não tiver ganhando dinheiro com esse seu hobby ou com essa atividade, ela automaticamente vira inútil. Mas se você sair pra beber, tomar cachaça e assistir um jogo de futebol, ir pro cinema, coisas que a sociedade diz como normal e comum, já não é uma coisa inútil. Exatamente. Se for socialmente, se você tiver o aval da sociedade, não é visto como coisa inútil nem infantil. Sim. Grande ironia da coisa. Agora eu queria saber de uma pessoa que ainda não falou aqui, né? Isso, eu ia falar isso também. Eu queria saber do Brazen, como foi a sua experiência com RPG, como foi que você começou? Diga aí, Bryce. Então, a gente vai do mais ancião aqui da gente para um dos menos experientes na área, O né? sou eu, cara. Então. É um dos. A Tá. minha experiência com o RPG, ela veio do nada. Eu conhecia o que era. Eu sabia que existia, mas eu nunca tive aquele interesse para começar, porque eu estaria sozinho no interior de Mato Grosso, né? Até que meu colega Sherman me chamou para participar do grupo dele, que eu até hoje sou muito grato. Mostrou no caminho, né? Me levou pro caminho da nerdolice dos dados. Da perdição. Da perdição. Eu digo assim, eu já sou um cara mais nerdola geek, naturalmente, por ser gamer e essas coisas, mas jogar RPG não fazia parte do meu histórico. Até que o William me chamou. William, não tem William aqui, tem Sherman Não tem só. o William aqui, Não tem. Quem é o William? Pensando em outra pessoa, desculpa. Até que Sherman me chamou e aí me juntei a esse grupo dele, não conhecia ninguém, claramente eu tava assim, só ele conhecia. Tava no novato, né, desse grupo, com muito nervosismo para participar, mas aí eu decidi participar e a gente foi jogar um one shot basicamente, que era para ser uma campanha de D&D nas Minas Perdidas de Feldelver. Essa foi a minha primeira experiência com RPG, com o Sherman mestrando, o Davi e mais outro pessoal do grupo. E eu fiz o meu primeiro personagem, que claramente aquele primeiro personagem da pessoa que não sabe, não leu o livro por inteiro, não sabe exatamente o que fazer, era o quê? Um guerreiro humano. Um guerreiro humano macho. Melhor claro. personagem. Melhor personagem. Com uma espadona na mão, por quê? Porque tem que ser igual o Guts quando você tá começando a jogar RPG. É o Mais típico criativo NPC. possível. É o Claro, típico, meu amigo. Era o Melius Sighart. E a gente jogou e eu tava muito nervoso na hora de jogar. Não falei muito, não fiz muitas jogadas e tal.
não participei tanto, mas eu posso dizer que a minha primeira experiência foi divertida. E eu queria mais, porque aquela campanha acabou se apagando. Só foi aquela uma mesa e depois disso a gente não teve mais dela. Mas aí que realmente começou com o nosso amigo Davi fazendo a campanha estreia dele pra mim. A Gargantua chegou pra me mostrar assim, olha aqui, toma esse aqui, esse é o RPG agora. E como foi teu desprazer de conhecer Davi, mano? Que isso, rapaz. Eu digo que foi horrível. Davi é uma das piores pessoas que eu conheço. O cara é muito... Tóxico. Ele odeia muito todo mundo. Foda-se. Ele responde as mensagens no WhatsApp rapidamente. E claro que tudo isso é o oposto. O Davi é um cara foda, um cara inteligente, um cara legal. Gargantua foi pica. E eu espero muito o próximo RPG dele, cara. Vai ser o Cyberpunk, né? O próximo Isso, RPG. Né? Cyberpunk. E vai ser uma experiência completamente diferente dos RPG de fantasia que eu joguei até agora. Cyberpunk é esse que a gente brinca que eu tenho um cenário que eu tô fazendo há um tempão, né? Só comecei a mestrar agora. A gente brinca que esse é meu Snyder Cut, né? O Snyder Cut de Davi é esse Cyberpunk, mano. Tomara que o seu dê certo. Pois é, né? Sabe o que é foda, velho? Porque até não sei se a gente pode abordar várias coisas nesse podcast, acho que a gente vai ter que guardar algumas coisinhas para os próximos, mas a gente falando sobre produzir um RPG, a experiência de você mestrar é muito mais desorganizado do que parece. Então, tipo, eu ainda não tenho, mesmo tendo anos e anos, eu ainda não tenho um documento oficial onde tá tudo anotadinho direitinho pro Cyberpunk, tá tudo espalhado em diversas pastas, em diversos blocos de notas, em conversas de WhatsApp. Eu ainda tenho que tomar vergonha na cara para começar a reunir esse material, compilar para mandar para vocês certinho. Mano, eu tenho esse problema também, é terrível isso, velho. É muito difícil. É terrível, porque você tem uma ideia, você tá lá fazendo uma parada, aí você tem uma ideia do nada, se eu colocar tal coisa aqui, aí tá lá, tá um negócio completamente espalhado, teve um monte de coisa que eu tive que refazer, porque eu tinha perdido o arquivo, é um caos. Processo criativo pra criar mundo de RPG é um caos. E talvez seja nesse caos que a gente acha as melhores aventuras, velho. Mas eu acho que pelo que eu vejo na internet, é impossível não existir esse caos quando você tá criando um mundo. Porque é muita informação pra você organizar. Muita coisa. E você tá lá sozinho. Bem isso. É como se você estivesse criando um roteiro pra um filme, pra uma série. Um pouco menor, sim, mas é basicamente a mesma coisa. Não, e mestrar, a pessoa que mestra RPG, ela tem que gostar muito de mestrar. Demais. Porque o trabalho do mestre, ele começa meses antes da aventura começar. Às vezes anos. Às vezes anos, né? Como no caso de Davi, que tá anos fazendo o negócio dele. Mas é assim, tipo, no mínimo, assim, uma semana antes, porque às vezes o cara pode estar jogando uma aventura pronta e ele vai ter que ler a aventura, memorizar e tudo, né? Uhum. Preparar os cenários, os encontros. É. E você tem que fazer tudo como se você fosse onisciente. Como se já estivesse tudo planejado o tempo inteiro. Mesmo que seja um improviso. Uma coisa que você acabou de tirar ali na hora, você nem sabia o que ia acontecer, você tem que estar ali, ó. Pleno. Fazendo cara de paisagem o tempo todo. Pô, e aí vai também muito, além disso, dos vários estilos de mestre, né? Aqui nesse podcast a gente tem 3 mestres com 3 estilos completamente diferentes. Porque pra mim mesmo, o Sherman é um exemplo do cara do improviso. Já teve situação que o Sherman lidou no RPG de maneira, assim, brilhante, que se fosse eu mestrando, eu travava. Porque, porra, caralho, os caras sacaneiam demais, e agora eu faço o quê com essa aventura? Eu vou pra onde? E aí o cara arruma a solução. E tem que arrumar a solução. Tem que arrumar, mano. Senão não tem aventura. Já pensou, mano? Com que cara você vai chegar pro seu grupo e vai falar, pô, galera, eu não tinha planejado isso não, vou ter que acabar aqui a aventura. Assim, nada demais. Você tá brincando com seus amigos, né? Você tá se divertindo ali com seus amigos. Você chegar e falar um negócio desse, nada demais. Mas fica aquela coisa meio, sabe? Quebra de imersão, né? Não é nem imersão, é tipo, você fica com um sentimento meio amargo, sabe? Você se aponta consigo mesmo. Aí ele, poxa, eu deveria ter pensado nisso. Pô, por que eu não pensei em tal coisa? Não, mano, a quantidade de vezes que eu já tive uma ideia na hora
E depois que a mesa acabou, eu falei, porra, eu poderia ter feito tal coisa, cara. Mano, Normal. não tá escrito. Aquele arrependimento pós-mesa, puta que pariu, esqueci aquele detalhe. Esse é o que mais dói. Eu aprendi a me desapegar disso, sabe? Tipo, foi do jeito que era pra ser. Eu gosto de pensar assim. Foi do jeito que era pra ser. Mas geralmente sempre tem alguma ideia que você. Na hora você faz de um jeito, aí quando você pensa de novo, você. Putz, poderia ter feito assim. Poderia Aí ter eu- melhorado essa parte e aquela outra parte e tal. Mas acho que isso é normal pra tudo. Você vai fazer uma coisa, você pensa, pô, eu poderia ter feito essa coisa melhor. Pô, se eu tivesse feito aquilo. Porque na hora sua cabeça tá a mil, aí você não pensa totalmente. Aí depois, É quando sua muita cabeça tá coisa. tranquila, aí você pensa, pô, é verdade, aquilo ali podia ter sido feita. É muita coisa que você tem que pensar ao mesmo tempo, velho. É muita... Assim, já que Davi puxou esse gancho, né? Eu acho que seria interessante a gente falar sobre os nossos estilos de mestragem, né? Talvez dar algumas dicas e tal. Estilo de mestragem pra um cara que depois de jogar o RPG do Davi decidiu que, eu quero ver como é que é esse trem de mestrar, né? Eu mestrei só uma mini campanha, eu chamo ela de mini campanha, né? Que foi uma bagunça de misturar one-shots prontos diferentes pra criar um cenário. Que era só pra ser um teste e virou uma campanha, né? Eu não sinto que eu tenho nenhum estilo ainda. Não tenho muita experiência pra dizer que eu tenho estilo. Mas que eu sou mais levado a regras, eu sou. Eu diria isso. É, o Bryce é mais by the book. Nossa, Nosso Brasil querido advogado de regra. é o famoso advogado de regra, mano. O Brasil é regra pra caralho, velho. Tem vezes que ele fica até puto comigo, porque eu sou dessa coisa do improviso. Aí, às vezes, quando eu não lembro uma regra, eu improviso na hora, né? Alguma coisa, tipo... não, eu acho justo que... É claro que dentro do limite do plausível, né? Que a gente não vai simplesmente tirar uma regra do orifício anal e colocar lá na mesa, mas algumas coisas eu pego assim, não, pô, eu acho que talvez se pá, eu uso atualmente o Savage Worlds, né? Aí eu falo, pô, eu acho que se pá uma penalidade de -2 aqui, ou um bônus de +2 aqui faria sentido e tal, né? E aí a gente vai se virando nesse sentido. Eu concordo nesse sentido, mas eu vejo também assim que procurar a regra para tal situação faz parte do jogo. Porque é um jogo de nerdola lendo, de nerdola rolando o dado e fazendo matemática. Então a parte de olhar a regra, se não levar tipo meia hora para achar, né? Se é rapidão pesquisar e tá lá, faz parte do jogo. Mesmo de medir distância, mesmo de pegar a área de magia, tudo faz parte, porque é o jogo de nerdola. Então, Mas é justamente essa a questão. Eu não gosto de parar no meio da aventura para ir ler uma regra. Mas tudo também depende Uhum. da situação. Porque se tá um momento imersivo, não é bom parar. Mas se tá Não é no bom. meio de um combate, é uma coisa que vai fazer uma diferença para alguém, eu acho que faz parte do jogo. É verdade. Aí eu concordo, acho válido. Se um jogador pode morrer caso você erre a regra, é melhor você ir procurar do que você Ou simplesmente. se uma situação que poderia ser satisfatória vira algo. Porque você criou uma regra que deu um valor a mais a alguma coisa, eu também acho que não é tão legal. Ou vice-versa também. Ou Quando a vice-versa. regra deixa a situação que poderia ser uma situação bem legal. Mas aí que vem da experiência do mestre Uhum. advogar a regra ou Ou não. improvisar na hora. Sim. Que é algo que eu não Né? tenho ainda. E acaba sendo melhor você se prender à regra do que você tentar fazer uma coisa que você não tem segurança para fazer, né? Mais seguro, né? É ir pelo certo. É, pelo certo. Davi, como é, Davi? Seu estilo de mestragem? Você tem alguma dica, algum comentário sobre? Rapaz, vamos lá. Vocês sabem que eu sou meio prolixo, daqui a pouco eu acabo voltando pra como eu conheci o RPG. Mas, Não, fique tranquilo. O que a gente tá fazendo aqui é basicamente jogar a conversa fora durante 2 horas, então... Exatamente. Se eu achar chato, eu corto. cara, então, eu acho que eu demorei um pouco pra encontrar esse estilo, como o Brasil estava falando, né? Natural, você só vai adquirindo com a experiência. Mas pra isso eu tenho que falar um pouco do contexto da minha primeira aventura. A minha primeira aventura mestrando, ela foi um RPG de Call of Cthulhu,
né? Foi o famoso horror psicológico. Caralho, Só velho. que eu sempre Logo essa? quero logo essa. Comecei logo na Mano. porrada. Primeiro RPG do cara, o cara me tem a ideia de mestrar Call of Cthulhu, velho. Caramba, eu que não sei muito de RPG, sei que isso aí é um dos mais difíceis de mestrar. Eu acho até, sinceramente, que a experiência. Ter minhas 2 primeiras campanhas, porque eu fiz parte 1 e parte 2, né? Foram Call of Cthulhu, e só depois eu fui pra D&D, que é o Entendi. sistema, podendo dizer assim, mais básico. Então talvez tenha sido uma parada tipo Goku treinando em gravidade alta. Entendi. E aí quando você chega no D&D, tava uma experiência mais tranquila. Começou Mas no era hard pra ir pro justamente por- difícil. Pro Começou pro no easy. hard. E aí, um contexto importante era que o grupo anteriormente não tinha o costume, por várias questões que talvez a gente venha abordar aqui, senhor Sherman. Ah, vamos, com certeza. Com certeza. Vamos criar pseudônimos, inclusive. Talvez não nesse podcast, mas são assuntos interessantes para ser comentados depois. Sim, sim. Perfeito. Vamos criar pseudônimos para isso. Tínhamos uma situação no grupo onde o grupo não era, entre aspas, permitido a visitar novos cenários. Então o grupo estava sempre acostumado a jogar uma aventura de fantasia medieval, alta fantasia medieval. Então sempre que terminava uma campanha desse tema, ele ia para outro mestre ou para outra campanha que se passava em outro tempo, mas ainda assim sendo fantasia medieval. E então surgiu a oportunidade de aquele período vago, né, que ninguém tá mestrando. Eu falei, vou pegar pra mim, vou pegar pra gente jogar, pra mestrar uma aventura aqui. Só que eu quero que o grupo tenha uma experiência nova, que eu acho que é uma coisa que o mestre tem que pensar sempre é na diversão do grupo, dos seus amigos. Pô, será que seus amigos estão tendo uma experiência legal, bacana? Eles estão usando a criatividade e tudo mais, esse tipo de coisa? Então eu queria, não só porque eu tinha interesse no período que ia se passar o jogo, mas também que o grupo tivesse experiência nova. Então eu resolvi fazer uma campanha de Call of Cthulhu que se passasse no Brasil durante a Era Vargas. Porque quando a gente fala em Call of Cthulhu, normalmente a gente está falando ali num contexto do Lovecraft Country, né? A Lovecraft Country ali nos Estados Unidos, se eu não me engano é anos 20, né, gente? Que se passa normalmente. Eu acho que sim. Por aí. Essa faixa, eu acho. Nessa faixa dos anos 20. Então, eu quis trazer para 1935 no Brasil. E aí, o legal disso, hoje em dia eu sou professor de história, mas na época eu não era, é que quando você vai mestrar alguma coisa, a gente tem que estudar. Independente se for um RPG medieval de fantasia, tudo mais, a gente necessariamente vai estar escrevendo, pensando em personagem, fazendo um bocado de coisa, e quando você se propõe a fazer um que se passa num período histórico, você tem que estudar aquele período histórico, e você faz com que os jogadores acabem pesquisando, estudando também, para eles poderem fazer os backgrounds do seu personagem. Então a gente fez, durante o início da Era Vargas, né? Só que eu tenho um probleminha de atenção. Então qual é o meu estilo de mestragem? Eu não sei se tem um nome, se é storyteller, Sherman pode falar melhor do que eu, né? Que é o estilo mais de Vampira Máscara. Eu não consigo dar tanta liberdade quanto o Sherman consegue. Ele atualmente É isso mesmo. storyteller. Então o Sherman ele tem um estilo muito de sandbox, né? Cara, como jogador, eu adoro jogar o RPG do Sherman. Que eu possa aprontar, eu sou aquele, eu vou estressar o mestre. O que é que tem aqui? A gente pode ir para lá fazer tal coisa, tudo mais, e o mestre vai indo. Se alguém faz isso comigo, pelo menos por enquanto eu ainda não me sinto nessa capacidade. Então eu crio um estilo de mestragem, por assim dizer, né? Mais de narrativa. A gente tem uma linha de história para seguir, os jogadores ainda vão ter a sua liberdade, ainda vão ser os principais focos da narrativa, e eu vou me adaptar a decisão dos jogadores. Mas, normalmente, eu tenho que ter muito mais coisa planejada de início para fazer a narrativa andar, porque é a forma que eu consigo organizar meu pensamento para seguir a história. Fica mais fácil pra você se organizar e conseguir manter o foco no RPG. Tanto é que nessa primeira mesa do Call of Cthulhu, eu tenho até o arquivo aqui aberto. Se eu não me engano, eu dividi ela em 6 capítulos.
eu não tinha ainda os capítulos escritos, porque é um jogo que a gente não tem como escrever, é de improviso. Então, eu normalmente tinha umas ideias. Eu sabia que ia começar no museu. A gente pode até falar um pouquinho cada um de alguma parte que gostou mais de mestrar, de jogar e tal. Ia começar nesse museu onde os personagens iam se encontrar, personagens que já se conheciam. Ia acontecer uma cena de terror ali que ia introduzir eles a esse mundo de horror, né, do chamado de Cthulhu. Do chamado de Cthulhu, e a partir daí, eles estando no contexto daquele mundo, eles iam ter um objetivo. Eles iam ter que encontrar, se eu não me... Cher, me lembre se eu esquecer, porque faz um bom tempinho. Se eu não me engano, vocês tinham que encontrar... Não conte com isso, eu vou esquecer tudo também. Aí é foda. Se eu não me engano, eles tinham que encontrar pedaços de estátuas. Era uma estátua do Cthulhu, e a gente tinha que encontrar alguns pedaços dela. Isso, e quando essa estátua toda se formasse, ela ia ter a localização em coordenadas de Hylier, que para quem já lê os contos de Cthulhu é o local onde Cthulhu está adormecido, né? Então, eu faço as coisas de uma forma um pouquinho mais linear. Qual foi a minha forma de dar liberdade para os jogadores? Os jogadores vão encontrar essas estátuas da maneira deles, como eles quiserem, da forma que eles quiserem, vão desvendar os mistérios das maneiras deles, mas eu já sabia que o objetivo da mesa era encontrar os pedaços dessa estátua para conseguir a localização de onde Cthulhu estava, para que a aventura pudesse encaminhar para o final. Então eu deixei algumas peças pelo caminho para organizar o meu pensamento como mestre e jogo os jogadores nesse mundo, vamos ver o que é que eles vão fazer. E claro que no caminho a gente tive que ir mudando coisas, adaptando, porque é claro que quando você menos esperar, algum jogador, para eu não dizer Messias, vai fazer alguma coisa que você não estava planejando. Mano, é impressionante que Messias sempre faz isso, né, velho? Estou aguardando ansiosamente pra ver o que ele vai fazer durante o meu RPG. Cara, uma coisa que eu acho que vocês nem sabiam ainda, mas por causa de Messias, que a aventura que vocês estão jogando agora tá do jeito que tá, velho. Por causa daquela cena lá que ele foi falar com o cara, tá ligado? Com o príncipe, né? Um príncipe lá. Caralho, aquela foi foda, velho. Dando contexto, né? Sem querer, sem saber, Messias simplesmente revelou o vilão da campanha, né, Sherman? O que ele precisava saber, alguma coisa assim, não foi? Não é possível que ele tenha feito aquilo sem querer, velho. Não é possível. Eu acho que não tinha como saber. Eu acho que aquilo ali foi algum pensamento intrusivo, sabe? Alguma coisa assim, que ele foi lá simplesmente... Cara, ele tinha... Basicamente, eu contar a cena aqui, né? Tinha um nobre passando, eles estão no deserto. O grupo deles está no deserto, onde Davi tá jogando com um personagem que é basicamente o Sidney Magal, se ele fosse um mago, né? E isso é importante porque tem uma relação dele com o vilão da campanha, onde ele, na época, não sabia ainda. E aí... Eu narrei que tinha um príncipe, que agora eles já descobriram que esse príncipe é o vilão, né? Ele disfarçado. E aí ele tava passando pela cidade, a caravana desse príncipe tava passando pela cidade, e o personagem de Messias simplesmente chamou o príncipe, apresentou todo mundo e revelou tudo sobre todos os personagens para um cara que ele nunca tinha visto na vida, mano. E calhou desse cara ser justamente o vilão da campanha. E aí mudou completamente o ramo da campanha. Cara, para efeito de comparação, é como se alguém tivesse corrido atrás do carro presidencial e pedido carona. Só que o carro presidencial era um tirano que quer matar todo mundo. Caralho, velho. O cara não tem juízo nenhum, bicho. É como se alguém parasse o carro do Bolsonaro, tá ligado? Aí não vou cortar não. Se for engraçado, não vou cortar não. É como se alguém parasse o carro do Bolsonaro. E aí, que porra é essa? Tá ok? Que é você, tá ok? E aí chega o maluco e começa a apresentar todos os amigos dele e contar tudo. Não, esse aqui é fulano, esse aqui é Davi, ele é professor, esse aqui é o Brás, ele mora no Mato Grosso. Não, e o pior, é como se tivesse chegado no carro do Bolsonaro e falar, daquele ali é meu amigo tal, ele é militante petista. Exatamente. Ele é quase um comunista que quer tirar você do poder. Caralho, bicho. Foi basicamente isso que ele fez.
Na mesa seguinte, nossos personagens foram massacrados. Massacrados. do Meu personagem nada tomou tava 3 tiros no peito. Isso. Não, e o pior é que do nada a gente teve que passar algumas horas dentro do carro com esse cara aí, cheio de guarda ao redor e todo mundo conversando assim, naturalmente. Aquele clima de merda, tá ligado? Quando você tá num local que tá todo mundo desconfortável e Messias era o único falando normal. Não, veja bem, não sei o quê, não sei o quê. E sabe o que é pior de tudo? O Messias jogou essa bomba e essa foi a última mesa que ele jogou. Foi E verdade. saiu da verdade. mesa, caralho. Foi verdade. Ele jogou essa e saiu da mesa, mano. Ele saiu com Não. estrondo. Não, ainda temos que chamar Messias pra participar aqui, que eu queria muito ouvir a defesa dele. Não, eu quero ouvir, mano, essa história. Velho, é tanta coisa que a gente tem pra falar de RPG, velho. Tanta história. O meu pior é Deus que do céu. começou bem assim, o personagem do Davi, o magão aí, você sentiu alguma energia mágica muito forte, meio negativa, maligna, na direção, dentro daquele veículo que estava o tal nobre. Aí do nada, o que nós vamos fazer? Aí Davi começou, eu vou me transformar numa águia e vou atrás e seguir a carruagem, depois eu volto e falo com vocês o que eu vi e tudo mais. Aí do nada, o personagem do Messias aparece na frente da carruagem e diz, ei, para aí. Caralho, Mano. todo mundo travou, velho. E eu falando pro mestre, né? Ô, Sherman, se Messias apontar pra mim, eu vou me transformar no pássaro e vou embora. Aí ele apontou, aí ficou todo mundo assim, vai ou não vai, vai ou não vai. E me levaram junto. Ele apontou não sei, só pra você, né? Ele apontou pra todo mundo. Falou mas- que aqueles dois ali são criminosos. Tá vendo aquele. detalhe, Não, teve isso também, que o personagem do Misa e do Brasner são criminosos, né? Procurados. Ele foi lá e falou: não, ó, esses dois aqui são criminosos, essa daqui também. Esse daqui é mago, veio investigar não sei o quê. Então o cara contou o Meu plot personagem tá em missão secreta, investigando o caso de corrupção da Rota do Ouro, que é um negócio, o Sherman pode explicar mais pra frente. E aí ele fala, aquele ali é um estudante da Torre de Cristal dos Magos que está sob missão do mestre tal. Ele me deu meu RG, meu CPF pro vilão. Exato. Que está investigando tal coisa e tal coisa. A Rota do Ouro, para explicar em termos simples, que eu não vou ficar fazendo Lord Dump no meu cenário aqui, é como se fosse a Rota da Seda dentro do meu mundo, só que, como se trata do deserto, né, o ouro ele é exportado de outro lugar, de outro continente. Então, o ouro que é exportado desse outro continente, ele passa por essa rota comercial importantíssima dentro do nosso cenário, né? Do meu cenário. É isso. Explicando em termos simples. Eu quero muito que o Messias participe um dia pra ele contar a perspectiva dele. Eu queria entrar na mente dele e saber o que é que ele pensou nesse momento. Cara, aí Pensou alguma coisa? vem a parte mais irônica de tudo, porque para você fazer um bom improviso, você tem que ter preparo. O preparo ele vai te ajudar a fazer o improviso. Se eu não tivesse preparado esse vilão antes, eu não faria ideia de como reagir nessa cena, por exemplo. Então, tipo, eu sabia o que ele estava fazendo ali, eu sabia quem ele era, tinha feito todo um preparo da personalidade do vilão, né? Então eu imaginei, não, ele agiria de tal forma. E aí teve aquela cena lá do massacre na taverna. Né? Ai, que todo mundo saiu aleijado, com 3 tiros no peito, Caralho. cheio de buraco no corpo. Era pra ter morrido, mas o Messi não deixou. Exato. Quase morreu quem não ia morrer, velho. A desculpa da cutscene. É cutscene, ninguém vai morrer nunca, é cutscene. É Literalmente, os caras com a ponto .50 atirando no bar que a gente tava. E a gente... Tudo queimando, Plot Armor. raio laser que os caras começaram Não, a ali- disparar. Ali eu tive que deixar claro, galera, ó, isso daqui é uma cena que é scriptado, tá? Isso daqui é scriptado. Não sou muito fã de fazer isso, mas eu tive que fazer, porque a história mudou completamente, tá ligado? Do nada, Eu acho que o todos RPG os semi-boys acelerou. estavam no cenário. Todos.
E detalhe que são chefões ali que a gente, mesmo estando forte atualmente, a gente nem enfrentou eles ainda. A gente enfrentou 2. E os outros 2 simplesmente foram embora. A gente enfrentou 2 e os capangas. Vocês enfrentaram 2 e esses 2 estavam subestimando vocês. Isso. Não, foi um 3 mais ou menos, né? Porque tinha o gato maldito. Tinha o Pips lá, né? Um troll no meio. Um trollador no meio. Exato. Aí, o Pips é uma coisa que eu gosto muito, sabia? É um outro conceito que eu gosto muito na hora de criar background. É você deixar uma ponta solta pro mestre fazer o que quiser. Porque, porra, você tá criando sua história ali e tudo mais, você deixa uma coisa em aberto e fala, mestre, com isso aqui você pode brincar. Aí eu queria perguntar tanto pro Brazen quanto pro Misa, né? Nessa última mesa que a gente tá jogando, como foi que vocês conversaram e chegaram a essa ideia do Pips? Foi uma coisa realmente vocês fizeram assim, Sherma trabalha com isso aqui, vocês já tinham uma ideia antes? Como foi isso pra vocês? Cara, eu lembro que foi a gente começou a discutir. Ei, pô, a gente vai fazer o personagem e tal. Aí depois a gente não faz o que a gente é irmão. Que a gente participa de uma gangue. Que a gente é líder de gangue e tal. Aí o Bryce falou, não, mas o líder de gangue ia ser meio complicado. Aí é verdade, porque vai ter que muitos cenários. Aí a gente vai começar agora, aí não faz muito sentido. Então a gente participava de uma gangue e a gente foi traído, aconteceu alguma coisa. Aí ele falou pra um cara bem safado. Aí eu falei, coloca aquela raça do gato lá, o Nifsane. Aí, que é tipo... Qual é a raça no D&D? Que seria o que? O Tabaxi. Tabaxi. É tipo um Tabaxi. Então, aí colocou... Skyrim são os Khajiit. Pronto, seriam essas. Aí o Bryce falou, tipo ele bem safado, com aquela cara de cuzão mesmo. Tipo o Gin do Bleach. Que foi a primeira cara que veio na minha cabeça quando um personagem assim meio sombrio e meio sacana, sabe? Não sei se vocês sabem qual é o personagem. Aí eu... Então, Tô ligado. Então, bora Aquele colocar... cobra lá, né? Isso. Aí então, bora colocar esse. Aí pronto, foi basicamente isso. Aí a gente começou a criar as coisas, o Bryce falou uma coisa, eu falei outra, e do nada chegou lá o Pips, um gato safado. Mas aí a história dele, a gente já deixou em aberto. Igual você fala, é bom deixar essas pontas soltas, porque o mestre pode fazer uma surpresa, algo que surpreenda no momento. E fica até uma coisa interessante, porque os seus personagens não conheciam a história do Pips, né? Sim. Eles conheceram o Pips em um determinado momento da vida, mas o que aconteceu antes, eles não faziam ideia. Exato. E ele não fazia ideia da gente, até... E o foda é que, tipo, eu queria saber a história do Pips, só que, tipo, depois de tanta merda que ele tinha feito para os personagens, não tinha como chegar simplesmente e parar. Ei, vamos conversar, vamos perdoar e esquecer o nosso passado. Não tinha como. Era só, se eu te ver, eu vou atirar em você, cara. Não, e o personagem é porra louca também, né, mano? O personagem do Misa é poucas ideias, velho. É poucas ideias. Não tem conversa com ele, não, mano. Adolescente, a flor da idade, cheio de hormônio, pô. Último combate eu tive que costurar a barriga dos dois, né? Porque vocês se inventaram de se explodir. Não, mas, mano, o cara inventou de se explodir dentro de uma cadeia. Mano, estavam dentro de uma taverna, não, dentro de um cassino que ficava logo atrás, que ficava na parede divisória com um bar, ficava do outro lado, e era tudo de madeira, cara. O cara me viu, explodiu uma granada no meio. Eu não imaginava Dinamite, que a velho. granada ia ter um range tão grande, tá ligado? Aí quando eu falei, bora, aí o Sherman botou, então a área da granada é essa aqui, eu... Caralho, velho. Eu não sabia desse detalhe. Aí eu não vou voltar atrás, eu já falei, então foda-se agora. Aí pronto, aí do nada eu tava pegando fogo, deitado no chão. E os caras estavam lá. Caído. O teto tinha caído. Caiu uma tora de madeira no meu braço, regaçou o meu braço. Aí entra a questão do improviso, né? O Savage Worlds, ele dá muita abertura pro mestre fazer essas coisas, que é improvisar e tal. Eu tinha ali duas opções. Eu poderia aumentar a área da explosão da granada, ou poderia aumentar o dano da granada, pelo fato de vocês estarem num local fechado, um monte de coisa de madeira, um monte de projétil ia voar pra tudo que é lado. Eu preferia aumentar a área da granada, da explosão, porque eu sabia que o dano ia ser absurdo que vocês iam tomar. E foi dito e certo, os dois caíram na hora, né? Mas se tivesse sido a área menor, não tinha pego na gente. Talvez não pegasse. Tinha esse... Não, o meu personagem nessa parada toda
foi aquele meme daquele rapaz que chega com a caixa de pizza sorrindo e a casa tá pegando fogo, o nego jogando coisa pra cima, tudo mais, esse tipo de coisa. Porque eu fui pelo outro lado, pela janela, pra me infiltrar. Quando eu abro a porta, tá fogo, explosão, Misa com a barriga aberta no chão, Brazen com o braço quebrado, salve meu irmão, não sei o que, não sei o que. Eu falei, pronto, agora fodeu essa porra. E ele com a irmã do cara nos braços, tá ligado? Eu mate a irmã dele, mate ela, use como refém. O cara nos últimos instantes, assim, ser filha da puta, tá ligado? Ele cuspindo sangue, mano. Não tem como esse personagem é muito filha da puta, velho. Eu queria levantar aqui pra cada um aqui falar um momento que mais gostou como jogador e pra quem mestrou como mestre. Então, eu quando comecei a jogar RPG, eu não sabia direito o que era RPG, né? Só via um negócio de filme lá, os nerds fazem aquilo e tudo mais, coisa de nerd, tudo lerdão e tudo mais. Eu só via por isso. Aí um colega meu no colégio, acho que tinha o quê? 15... Acho que eu tinha 14 pra 15 anos. Aí ele falou sobre o RPG e tudo mais. Aí você faz o que? Você joga um dado e diz, esse é o meu coisa, aí vou fazer isso e tudo mais. Aí ele, Aí eu não entendia muito bem e fiquei meio zoando. Aí ele começou a falar sobre o RPG que na época os caras estavam fazendo, era um RPG de Naruto. E o que foi esse cara aí que entrou agora. Esse cara que acabou de entrar, né? Esse cara acabou de entrar. Aí ele falou sobre o RPG de Naruto e eu disse, e como é que faz? Aí ele começou a me explicar, aí eu fui lá na casa do colega que mestrava também, aí ele começou a conversar e tudo mais. Só que bem nessa época, os caras tiveram alguma briga entre eles, devido sobre o RPG mesmo. Aí um começou a xingar o outro, não, meu personagem é melhor, você é burro, cara, e tudo mais. Isso eu fiquei sabendo só por fora, né? Aí a galera meio que se separou, bem na hora que ia começar, pô. Aí depois de um tempo, ele, bora fazer um de One Piece. Aí ele chegou a mestrar um pouquinho de One Piece, só que não foi muito pra frente porque ninguém mais foi, né? Porque os caras estavam tudo brigado, aí não adiantou muita coisa. Aí beleza, aí passou um tempo, aí as únicas coisas de RPG que eu sabia foi sobre o Jovem Nerd, que eu comecei a ver os podcasts, eu achei legal, aí eu comecei a procurar mais coisas, aí conheci o Critical Role e comecei também a ver as coisas sobre ele e tudo mais. Aí o primeiro RPG que eu joguei mesmo foi num grupo aí do WhatsApp, que na época eu tava até procurando coisa de RPG, porque eu quero fazer um RPG, bora fazer, Braz. Aí eu até montei umas histórias, só que tipo, pra reunir a galera pra fazer, o único que disse que ia fazer mesmo era o Braz. Só que ele ainda tava meio assim, como ele sempre faz, né? Tipo, meio, ok, bora e tudo mais, assim, meio nessa frescura. Aí eu fiz era até de Cyberpunk também. Aí eu fiz uns cenários, aí comecei a montar as armas, só que tipo, só tinha uma pessoa e essa pessoa era o Braz, que era incerta. Aí a pessoa mais certa que tinha era o Braz, que era incerta. Então aí eu... Pô, eu tinha feito o personagem. Então, os caras deram os personagens tudinho, aí no final... não, mas qual dia ele? E como é que vai fazer? Aí qualquer coisa aí. Aí começaram a colocar um monte de empecilho. Então deixa pra lá, eu não vou fazer essa porra mais não. Deixa pra lá. Aí eu entrei nesse grupo no WhatsApp, que do RPG, o cara falou, eu quero fazer um RPG, aí eu quero saber quem vai participar. Aí eu falei, eu vou. Aí eu comecei, né, só que tipo, não foi muito legal. Eu fiz até um personagem lá, que era um zumbi, um esqueleto. Aí que ele tinha ressuscitado, ele era um cavaleiro, aí blá 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 blá. Aí ele era um nobre, aí ele morreu por alguma praga e voltou à vida por algum motivo que ele não sabe qual o motivo dessa coisa. Aí comecei. Só que tipo, os caras eram meio esquisitos, sabe? E é meio chato você entrar num local assim e os caras têm as próprias piadas e é meio tipo, não tem espaço pra você... Como é que é? Você não conhecia ninguém, né? Isso. Não tem espaço pra você, tipo, falar alguma coisa mais. Eles tinham umas piadas bem sem graça. Aí o cara, eu tenho um gato, aí ele bebe Coca-Cola. Aí os caras começavam a rir, o gato bebe Coca-Cola. Aí eu, caralho, por que eles estão rindo? Aí eu ainda joguei até por um tempinho. Aí depois parou, né? E bora parar por aqui e depois vai continuar a campanha. Aí nunca mais continuou, também não puxei assunto com os caras. Que não teve essa conectividade, não rolou o clima. Aí depois foi o RPG do Braz, que ele começou a jogar com vocês, aí ele me chamou. Aí eu passei a campanha dele, que fiz aquele monge com problemas de raiva. E depois... que odiava calvos. Que odiava calvos.
por causa dos problemas que ele teve durante a infância, que não posso falar aqui. E depois foi o Kalahari, que era um elfo adolescente com problema de personalidade também. Que cresceu numa situação difícil e tudo mais. Só boneco caótico, né? Mano? Foi bem isso. Eu não sei por que eu fiz isso. Mas agora o próximo boneco que eu vou fazer, ele vai ser um cara tranquilo. Só vai jogar pela vibe. Duvido. Ele vai ser super tranquilo. Duvido. Ele vai ser super tranquilo. Ele vai ser um cara preguiçoso. E dizer, ei, vamos salvar aquela galera. Ele, pra quê, velho? Pra que salvar aquele povo? A gente não vai ganhar nada com isso, a gente vai se machucar, bora ficar aqui de boa, no bar, cara tranquilo. bebendo, tranquilo, sabe? Ele vai ser tranquilo. O cara tranquilo dele é o cara que faz missão de socorro, tá ligado? Tranquilo. Não, mas aí vem a pergunta. Ele vai ficar na má vontade pra fazer ou ele não vai fazer? Não, ele vai ficar na má vontade pra fazer. Tipo, porra, vocês vão me fazer isso, cara. Ah, não. Eu tenho que fazer isso. Eu tô preguiça. Eu tô cansado. Esse vai ser Porque aí já puxa um outro assunto que a gente pode falar em um outro podcast. Sim, eu já sei qual é, que é o jogador que quer atrapalhar a campanha. Então, pronto, foi basicamente isso. Todas as minhas primeiras vezes. Eu já peguei o Braz, já peguei o Sherman, só falta pegar o Davi agora. Lá ele, Pegou todo primeiramente. Peguei todo mundo. Lá ele. Então ele é? Sobre como eu conheci o RPG, né? Eu conheci o RPG em 2013 através do Jovem Nerd, eu sou ouvinte do Nerdcast até hoje. E foi pelo Nerdcast RPG de Gunor deles. Sim, também. E naquele contexto, né? Com o Brasil falou aí dele ser um pobre garoto do interior do Mato Grosso. Eu, um pobre garoto de Teofilândia, Bahia, sertão da Bahia, né? Então eu não ia encontrar quem tivesse na cidade alguém para jogar comigo. Então, meu contato com RPG foi ali com o RPG de Gano, depois com o Cyberpunk, né? Até que eu me mudo para Salvador em 2016. E ali, em 2017, mais ou menos, eu conheci uma amiga comum nossa, chamada Karine, né? Que ela faz parte do grupo de RPG também. E ela foi minha colega de faculdade. E aí ela falava, não, hoje eu tô indo jogar RPG com a galera, tudo mais. Se eu não me engano, até o Sherman era mestre nessa época. Cara, eu acho que eu tava no finalzinho da minha campanha lá, do Vanaheim, né? Tava no finalzinho. É um que teve uma Sucubo Samurai? Não foi, esse não foi o meu, não. Ah, entendi. Obviamente não foi o seu. Porque tem alguns temas que vão ser muito comuns para um podcast de 6 horas de bruto. E esse podcast vai ser mais 18, provavelmente, né? Muito provavelmente. Ele não vai ser um podcast, vai ser um desabafo. Com certeza, mano. Precisamos fazer esse desabafo. Vai ser uma sessão psicológica de RPG. Terapia de RPG, vai ser o tema. E aí na faculdade, Karine me convidava sempre. Velho, a gente tá com um grupo de RPG, eu sei que você gosta, participe e tudo mais. Só que eu tava numa fase da minha vida não muito boa, que eu tava me isolando. Eu tava me isolando cada vez mais. E aí eu falava, não quero participar, tudo mais. Eu tava naquilo de, tipo, não queria me aproximar de ninguém, não queria conhecer ninguém. Só que até que... Eu vou até, inclusive, pesar um pouquinho o clima aqui agora, galera. Porque pra mim não é exagero falar que o RPG foi uma das coisas que veio a salvar minha vida. Depois daquela época. Dá um momento bem dark. Momento bem dark. Música triste do Chaves, né? Uhum. No fundo, música triste do Chaves. Mas, realmente, tipo, eu tava numa cidade diferente, com outra cultura, outros contextos, longe de família, e minha relação com a família também não estava muito legal, e ao mesmo tempo eu me isolava cada vez mais. E aí eu lembro que teve um dia, ali em 2020, foi um pouco antes de começar a pandemia, eu acho que foi fevereiro de 2020, eu tinha me reaproximado de Karine, porque depois que a gente se formou, a gente se afastou por um tempo, mas depois a gente voltou a conversar. E aí eu mandei pra ela, inclusive, aquele gif do Ezra Miller, naquele filme ruim da Liga da Justiça, onde ele fala que precisa de amigos. Qual deles? Eu falei assim, cara, falei, Karine, eu acho que eu tô numa fase que eu preciso de amigos. Então não foi nem pra... Eu não entrei no grupo nem pelo RPG, mas eu entrei porque eu precisava ter contato com outras pessoas que tinham um gosto parecido com o meu. Entendi. E aí eu entrei, conheci esse rapaz maravilhoso chamado William, não digo Sherman. Esse rapaz aí... E sempre foi um poço de paciência, o cara mais
O cara mais paciente que vocês podem conhecer. Só que não. E aí eu entrei nesse RPG, eu lembro que o meu primeiro personagem foi em uma campanha de GURPS que estava acabando. Eu até hoje não consigo compreender aquela miséria daquele sistema. Mano, uma coisa que todos nós temos em comum até hoje, são 3 mestres completamente diferentes aqui, mas uma coisa que todos temos em comum é que todos odiamos GURPS. Cara, você tem que fazer mestrado pra você entender o GURPS. Eu fui jogar de mago e ainda foi pior, né? Pra eu ter. Eu lembro até hoje, eu queria uma magia simples, que é você acender uma luz. Só pra não carregar tocha, eu queria uma luz. Pra você pegar a luz, você tem que antes ter pegado sombra avançada, sombra extrema, sombra alguma coisa. E pra você pegar essa magia de sombra, você tem que pegar a sombra básica. Pra tudo isso, pra você ter direito de pegar a magia de luz. Parece faculdade que você tem as matérias obrigatórias que você tem que pegar pra liberar outra matéria. Caralho. Mano, o GURPS tem uma regra. Todo mundo fala desse meme aqui, mas é um meme que é baseado em realidade, dentro da comunidade da RPG, né? Todo mundo fala desse meme. GURPS tem uma regra pra cavar buraco, mano. Puta que pariu. Caralho. Que pode, velho. Não, e o pior é que, né, naquela época eu tava meio purista, né? Por causa de uns problemas que eu tive na outra campanha, aí eu tava meio, não, se não tá no livro, eu não vou deixar. E tal. E aí, por isso que deu esse problema aí também, mano. Que era um sistema muito fechado em termos de regra, insuportável de usar. Eu tentei até dar uma simplificada nele, mas o sistema quebrou completamente. Meu, mano, GURPS é trauma, cara. Cara, trauma. E tipo, pelo que eu me lembro, ou você ficava extremamente fraco, ou você ficava roubado de um jeito inacreditável. Porra, eu lembro que nessa mesa você não estava participando, mas tava só eu, Karine, Messias e a pessoa que mestrava. E... Cara, eu lembro que teve uma vez que eu cheguei numa campanha atrasado. Quando você chega atrasado, já tá rolando a campanha, né? Já tá rolando a mesa. Messias, juro por Deus, Messias era um arqueiro. Ele era arqueiro. Quando eu entrei na mesa, ele estava solando uma hidra. É porque tem um com a combo espada na mão. Meu Deus, tem um combo no GURPS que você usa a força para atirar com um arco, né? E aí tem um combo que você aumenta a força a níveis absurdos e você dá dano pra caralho. Seu arco vira um tiro de sniper, basicamente. Cara, quando eu cheguei, tá o filho da puta matando a hidra com a mão. Eu falei, o que é isso? Virou bagunça. Virou o Hércules. Porra, os trabalhos. Mas aí foi isso, tipo, essa mesa, ela durou pouco tempo. Né, ela durou, eu acho que eu cheguei no finalzinho mesmo, faltando umas 3 sessões pra acabar. E aí a gente teve outra mesa que é tópico de discussão para outro podcast de D&D, né? E a gente começou a ter um problema de mesas inacabadas. O que você criar o personagem, você gostar daquele personagem, passar por experiências ruins dentro do RPG e de repente aquele RPG acaba sem um final. Foi isso que me fez ter motivação pra mestrar, porque eu falei, se eu mestrar, eu vou mestrar minhas mesas até o final. E aí eu fui pra minha primeira vez mestrando, como eu já falei aqui, que foi o Call of Cthulhu. Fiz a temporada 1, que se passava na Era Vargas, e a temporada 2, que se passava na ditadura militar. E depois eu mestrei o que o Brazen falou, que é o Gargantua, que foi o completo oposto, que a minha proposta pro Gargantua foi: eu vou fazer um RPG clichê, de verdade, que dure pelo menos 1 ano. Onde os jogadores vão se fortalecer, ficar fortes, ter muitos itens, tudo mais. Mas por que eu queria isso? Porque a gente só sabia morrer nas campanhas. Morrer. Tudo que a gente tentava fazer não dava certo, não era permitido, não funcionava nada. Eu falei, não, os jogadores precisam ter um dia a sensação de que eles são heróis. Então a minha ideia da mesa é simplesmente clichê. É o quê? Não podia mestrar um cenário diferente? Não podia mestrar um cenário diferente, por aí vai, né? Mas isso é um tópico à parte. Em geral, pra mim o RPG, sem brincadeira, foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Eu falo sem brincadeira, porque eu conheci meu grupo de amigos, do qual eu sou mais próximo. Sherman aqui pra mim mesmo, eu falo pra ele, Sherman é um irmão pra mim. Aí momento... Tu tá puxando muito meu saco hoje, hein, mano? Daqui a pouco eu puxo dos outros também. Lá ele. Não, mas eu falo isso de verdade. Ele fala isso. Gente, o cara é aquele cara que se finge bravo, mas ele tem um coração mole. Ele é tsundere, né? Chama tsundere. Tsum tsum.
E porra de tsundere, mano. Sherman Tsundere Sim, demais, é cara. RPG, a gente não tá falando de RPG, pô. Sim, mas tipo, então o RPG foi uma coisa que me deu um grupo de amigos, me fez me sentir melhor e me fez estudar mais, me fez escrever mais, ler mais, sabe? Então, tipo, eu acho que é uma atividade, é um hobby que a pessoa só tem a ganhar. Eu Ah, mano, sinceramente, é uma coisa muito enriquecedora pra pessoa. Mas eu tenho que fazer um comentário aqui, velho, aproveitando esse momento aí meio de desabafo. Que, mano, Davi foi o principal motivo de eu ter continuado mestrando RPG. Porque depois dos acontecimentos que a gente ainda vai falar posteriormente em algum outro podcast. Caramba, esses Eu já acontecimentos tava- estão criando muita expectativa. Você não faz ideia, Misa. Você não Não, faz eu ideia. sei um pouco das histórias, né, das histórias de terror, que parece um caldo Cthulhu, quando vocês estão falando. Parece que a vida Você real conhece do a ponta Cthulhu. do iceberg, Exato, amigo, a ponta do então. iceberg. Pra você ter ideia, Davi ainda não viveu o tanto que eu vivi, velho, de trauma. Que eu não sei porque vocês Ligado? aguentaram tanto, velho. Pela metade das histórias que vocês me contaram, eu já teria desistido na segunda, pô. Sinceramente, no meu caso, porque eu não tinha com quem jogar. Entendi. Porque se eu simplesmente expulsasse a pessoa antes, eu não ia ter outra pessoa pra botar no lugar, entendeu? Entendi. Enfim, aí depois desses acontecimentos aí, eu tava completamente desanimado de RPG, velho. Eu tentava mestrar, não conseguia terminar, por isso que a mesa do Fandelver não continuou também. E aí eu, porra, ia jogar, desanimava também do jogo e tal. Aí, Davi, quando chegou, ele tava igual você tá hoje, amigo. Todo empolgado, não sei o que, porra, quero jogar RPG e tal, não sei o que, e aí, velho, bora jogar, não sei o que, cadê, quando jogar? Eu falei, pô, velho, eu não tô com muita vontade de jogar, não, tô meio assim, meio tijolo, e o grupo inteiro tava meio assim, né, desanimado e tal. Aí, por causa dessa insistência de Davi, essa vontade dele de jogar, a gente acabou Entendi. E o grupo jogando, né? tá desanimado por causa da pessoa que não pode ser mencionada. Exatamente, o grupo tava Entendi. desanimado por causa dessa pessoa. E Davi era o único que estava animado. Aí ele resolveu mestrar. A gente tentou mestrar. Eu comecei a mestrar, não terminei. Outra pessoa também, eu acho que foi Messias, tentou fazer também, não terminou. Não terminou. Aí Davi pegou e falou: ah, velho, quer saber? Eu vou mestrar essa porra. E aí ele foi lá e mestrou. Entendi. Aí como Cara, foi, porque saiu pra de mim- boa, aí vocês continuaram. Aí a gente continuou. Porque foi até uma coisa que eu falei pro Sherman na época, que tipo, primeiro, eu sou chato. Todo mundo aqui é meu amigo, sabe que eu sou chato, eu sou insistente e tudo mais. E segundo, eu falava uma coisa que eu falava pro Sherman, porque eu via nele que não era porque, eu quero parar RPG porque eu enjoei, porque eu não gosto mais, porque eu não me identifico mais com isso. Não, ele tava querendo parar um hobby que ele gostava muito, que fazia bem pra ele, por conta de uma outra pessoa. Então eu falava pra ele o seguinte, velho, eu não acho justo você acabar com uma coisa que você gosta, que te faz bem, que te dá autoestima e tudo mais, por conta de uma experiência negativa que outra pessoa tá te trazendo. Não é justo consigo mesmo. Sabe? A gente tem que fazer o que a gente gosta. Falou tudo aí. E aí tamo aí, né? Até hoje. E, mano, inclusive, é até uma deixa pra fazer um comentário aqui. E a coisa mais importante, tem duas coisas que são muito importantes se você quer começar a mestrar RPG. Primeira, sessão 0. Tem que deixar muito clara a proposta, o que seus jogadores querem da mesa e tal. Deixar tudo alinhado direitinho para evitar acontecer algum problema depois no meio da mesa. Pode acontecer mesmo assim? Pode, mas não é porque você não especificou. E outra coisa que é fundamental para RPG: monte o grupo certo para jogar. Isso é fundamental, porque se você tem uma pessoa ou mais de uma pessoa problemática no grupo, pode ter certeza que vai virar uma bola de neve, vai ser só dor de cabeça. E às vezes não é nem pelo fato da pessoa ser problemática. Às vezes são pessoas que não são compatíveis como grupo. Sim. Tem isso também. Então, tipo, sei lá, às vezes é aquele amigo que é gente boa e tal, mas No ele jogo- não, dentro daquele grupo não funciona. Sim. Tá? Então, você tem que ter você como mestre tem que ter essa responsabilidade. Gerir pessoas, né? Exatamente. Trabalhar como RH. Caqueiro, seu fone tá bom? Não sei, vê aí, dá pra me ouvir bem?
Tá meio abafado, assim, mas Tem que aumentar tá de a boa. sensibilidade. Você quer falar sobre suas experiências como no RPG? As minhas são poucas, eu não. Então, Mas eu vou falar. Eu tô aqui mesmo, não tô fazendo nada. fala aí então, fala aí. Se ficar ruim, eu corto. Sim, acho que o Misael falou uma parte aí, né? Quando eu cheguei, ele tava contando. Mas eu conheci o RPG por conta desse colega, né? Que ele deve ter mencionado, Rubens. E que a gente ia na casa dele e, sei lá, conversava. Aí eu sempre ouvi ele falando, né? Que ele fazia um RPG lá com a galera. A galera ia na casa dele e ele mestrava, só que ele mestrava a cada um, né? Tipo, separado. Cada um tinha sua aventura. E aí eu lembro que ele começou um de Naruto, e aí eu, tô aqui, né? Vamos lá. E aí começou até certo ponto, acho que eu cheguei aí a fazer 3 aventuras, sei lá. 3, acho 3 vezes, ou 4 por aí. E eu lembro até do meu personagem que ele era um ninja, como eu na época eu tava assistindo One Piece, né? Ele era um ninja com poderes de borracha. E aí, poderes não, ninjutsu de borracha, Ninjutsu de basicamente. Então, O Kekkei dele era de borracha. Era o Luffy dentro do Naruto, tá ligado? Exato. Personagem crossover. isso aí. Aí era nessa pegada, mas lembro de pouca coisa. Eu lembro que cheguei a. Deixa eu ver. No teste que ele fez, né? Tipo, tem o teste Jonin lá, que é tipo o Kakashi com os 3, né? Um exemplo lá, que é no início. Eu lembro que o teste que o sensei fez, ele quase matou a gente, tá ligado? Só que aí quando era um teste, aí ele parava lá. Meio que tinha quase um final ali já, e aí ele. Mas o mestrador, ele sabia dar a volta ali, né? Pra eu não. Porque deu crítico, deu erro crítico, na verdade, de tanto azar. Mas aí ele contornou. Teve umas aventuras lá, e aí foi o que o Misael contou, e que a galera foi. Acho que alguns foram faltando também, aí rolou uma briga lá, não, meu moleque é mais forte. Eu lembro do poder de um que justamente era algo relacionado a bomba atômica, nuclear, alguma coisa nuclear. Caralho. Por isso que, tipo, a galera tava brigando, porque ele dizia que era mais forte de lá, e ele bateu. É que eu me lembre, a habilidade dele, o Kekkei dele era full ninjutsu, tipo, ele não tinha nem taijutsu, nem genjutsu, nem outra habilidade. O personagem dele só tinha ninjutsu total. Aí, se eu não tô enganado, aí o personagem dele, ele era muito inteligente, aí o personagem dele fazia várias coisas, aí dava essa magnitude toda para o poder dele. Isso também, e o poder dele era nas pegadas, ele dizia que era o mais fodão lá, e aí rolou essa briga aí, mas eu acho que meio que diminuiu mais, não só pela briga, mas porque realmente a galera começou a faltar, né? Aí não dava pra continuar, por mais que ele mestrasse um por um, na história central, né? Todo mundo tinha que estar em um ponto ali pra continuar, então aí só não deu certo, começou a faltar a galera, e aí parou. Aí também eu nunca mais jogo RPG, tipo, toda vez, até que o Misael ele chamou outra vez, né, pro One Piece também, só que eu acabei desistindo só por não estar afim mesmo, e foi, e aí até hoje eu tô. Mas agora vocês lembraram, ultimamente eu tô passando tanto tempo no local aqui que eu não tenho muita coisa pra fazer, tá um tédio, então se rolar um RPG, quem sabe aí. Pronto aí. Se quiserem chamar o cara pra primeira vez de RPG dele, ele tá disponível. Segunda. Vamos saber disso, eu segunda vou vez. ter uns projetinhos aí, talvez eu chame. Pronto. Ele tem que viajar muito a trabalho, sabe? Aí, a trabalho é quem se diga, né? Ele fica na casa das negras. Aí é foda, mano. Aí pronto, ele fica saindo de um estado pro outro, sabe? Aí, enquanto isso, ele não pode levar o computador, né? Aí fica na casa das negras, demora 3 minutos, não sabe o que fazer mais, aí um RPG. Pra matar o tempo. Rapaz dedicado. É um rapaz dedicado. O cara paga 1 hora, só dura 3 minutos, Então, né? aí chama já a menina pra jogar RPG com ele. Então, tem mais 57 aí pra gente jogar um RPG, viu? Exato. É bom que ele já traz outra pessoa pra participar do RPG. Ele já leva a camisinha, os dados e um one shot já, né? Aí ela, oxente, esses dados é pra quê? É meu fetiche. Você vai fingir agora que você é uma bruxa. Você vai fingir que meu pau é enorme. Crítico.
Puta que pariu. Ai, ai. Essa porra não vai pro ar, não. Vai, Olha o dado aí pra ver se você me satisfaz, né? exato. Bom, vamos falar agora sobre os momentos mais que te marcaram. Não, mas é mais divertidos em cada campanha, na opinião de vocês. Tá, como jogador ou como mestre? Os dois. Fale primeiro como jogador e depois você fala como mestre. Pronto, perfeito. Davi, começa aí, Davi. Ah, não. Brasil, é você. Eu tô pensando Vai lá, ainda. Brás. Vai, Não, Brás. eu sempre jogo pros outros, né, mano? Vai, Brian, é você. Oh, vai, Misa, é você. Pronto, vai, vou começar então. Então, cara, como eu joguei pouco, só teve uma das cenas mais engraçadas foi a do monge com o careca na floresta, tá ligado? Que ela teve uma situação que ela meio que saiu do controle e não foi por minha culpa, foi porque eu entendi errado. Vamos colocar o contexto. Vamos colocar o contexto aqui. Tava o grupo numa floresta que tava cheia de bestas malignas, era algo do tipo assim. Criaturas demoníacas e tudo mais. E a gente tava procurando um tal de um mago negro que tava fazendo todo esse caos. Aí do nada encontramos um careca na floresta à noite. A primeira coisa que você vai pensar é o quê? Esse cara é do mal, ele é careca. Então eu pensei, esse cara deve ser do mal. Vamos ter cuidado com ele. Por que uma pessoa ficaria à noite numa floresta andando por aí? Aí a gente começou Não, careca. Um careca, exato. Ele é um careca, sozinho, no meio da noite, realmente é suspeito. Mano. Exato, na floresta ainda mais. Onde tem um monte de bestas comedoras de pessoas. Aí eu fiquei, peraí, esse cara é suspeito. Aí ficou tudo bem, aí começou o debate, a interrogação lá. Aí ele estou procurando uma tal pessoa. Aí ele começou a mexer no anel dele assim, de forma suspeita. Aí eu pensei, deve ser algo maligno. Deve ser algo do tipo, deve ser uma ferramenta maligna, só pode ser. Ele é um careca, tá com um anel. Só que o anel, na verdade, era do namorado do noivo dele. Então, meu personagem não tinha entendido e achou que ele era do mal. Então, o pessoal aqui do grupo começou a dizer que meu personagem era homofóbico. Mas não foi por causa disso. Foi apenas por ele ser careca. Não tinha nada a ver com a sexualidade dele. A gente vai fingir que acredita nisso, tá? Eu não acredito nisso. Passando o dedo no anel, você já O acha cara tava suspeito. à noite com o anel. Quando a gente falou, cadê tal pessoa? Aí ele começou a mexer no anel. E o Bryce falou, e no anel tinha um nome escrito nele. Aí eu pensei, deve ser alguma magia negra. Mas na verdade era o nome do marido dele. Aí eu pensei, porra, eu não entendi. É porque o Brasil descreveu muito o anel, tá ligado? Exato, aí eu pensei, deve ser alguma ferramenta mágica. Só que depois, pensando Mas ele bem... quis se tapear. Essa foi a intenção dele. Exato, pô. Pensando bem, eu pensei, peraí, aí esse cara deve ser do mal e esse deve ser um artefato que tá invocando as bestas. Aí depois ele falou, não, cara, é o meu marido e tudo mais. Aí o grupo, porra, Misael. Ele falou assim, eu tô procurando o meu parceiro. Ele sumiu essa noite. Eu vi bestas levando ele pro meio da floresta. Eu pensei, esse cara deve ter sacrificado um amigo dele. Porque ele entende, parceiro seria o quê? Parceiro de laboratório, parceiro de magia. Eu não imaginei que era um parceiro amoroso. Se ele tivesse falado o meu marido, o meu namorado, eu teria dito, ok. Aí depois ele começou suspiciosamente ficar passando o dedo no anel. Aí eu pensei, peraí. Eu falei que o cara tava com a cara preocupada. Mas... Aí poderia ser mentira do personagem. A gente tem que examinar tudo isso, né, pô? A gente tem que examinar tudo isso. É o mínimo detalhe. É que jamais o Miz ia imaginar que o RPG era woke, né, mano? Exato, né, pô? Já vou falando. Prepara que meus RPGs são woke. Aqui é só cultura woke. Só cultura Aqui eu woke. sou cultura woke. Aí a Eu não sei partir... nada. Olha o gay se casando, o cara é careca. Olha o gay. O meu único preconceito era só o fato dos folículos capilares dele não existirem. Porque pessoas assim, geralmente, têm tendências malignas.
Rapaz, foi a primeira vez na minha vida que eu vi um preconceito com careca. Ah, mano, e pior de tudo é que foi ver o parceiro do cara e era a porra de um Tiffany, né, mano? Exato. Era o diabo. Pô, velho, vocês eram muito contra os meus par de mago na floresta. Não, eu não sou contra, não. Tiffany é minha raça favorita, inclusive. É a raça mais woke, né? Por isso que o Sherman gosta. É muito woke, Mas exatamente. também é woke. Falar em WoW, tem que fazer produzir um RPG aí do golpe, né? Do golpe. Do golpe. O golpe do Bolsonaro aí, pô. Ah, tá. O pior que o meu RPG de Cyberpunk, galera, isso vai ser citado. Não, com certeza. Obviamente. Eu espero no mínimo isso, mano. O meu RPG de Cyberpunk se passa em Salvador em 2080 e tipo, o Brasil foi vendido. Rapaz, foi uma desgraça. Vai ter golpe dos Estados Unidos no Brasil, vocês esperem de tudo. Eu espero no mínimo uma realidade alternativa, como seria se o Bolsonaro não tivesse inelegível. Isso é uma boa, viu? É uma boa. Já tá dando ideia aí pro Davi, Ai, já. Mano, a gente tá muito fudido quando o Visa publicar essa porra, velho. Relaxa, pô, relaxa. Quase ninguém vai assistir, pô. É bom que dá uma filtrada. Realmente, é bom que dá uma filtrada. Sim, quem é o próximo? Já que Misa falou do meu RPG, eu vou falar pra mim que realmente essa foi uma das coisas mais marcantes. Porque eu, do outro lado da tela do mestre, eu fiquei tipo, porra, que ele vai matar o personagem que vai passar a missão pra ele. Esse personagem tá de boas aqui, só quer salvar o marido. Eu tento explicar, eu tento falar, eles tentaram até extorcer ele de 500 moedas de ouro pra fazer o serviço, que eles foram lá fazer de qualquer jeito. Isso aí foi o Davi. Não, fui eu não. Foi você e Messias. Não, quero deixar registrado que eu não tinha nada a ver com Foi isso. o tá? Davi Meu que tentou personagem- extorquir. Eu me lembro. Meu personagem é quase um paladino, porra. Não, mas você falou que naquele momento o personagem tava mais tipo. Como tava mudando de mundo, ele tava mais tipo, eu quero fofoca em dinheiro e tudo mais, blá blá blá. Faço a minha missão, qualquer coisa a mais eu preciso ser pago. Eu lembro disso aí, Davi. Isso. Eu só fui na onda, porque é dinheiro. Mas aí, o que mais me marcou no mestrando não foi algo bom, foi algo ruim. Quando você tá começando, você esquece muita coisa. Eu esqueci muitas vezes de contextualizar alguma coisa que aconteceu. Eu esqueci de cenas que tinham que acontecer, que faria mais sentido. Especialmente no final. Como o final foi puxado, demorou 3 mesas, que era pra demorar 2, demorou 3. Eu senti que às vezes eu tinha que rushar, tinha que ir rápido. E eu acabei esquecendo certas coisas. Especialmente como teve ajuda pra derrotar o inimigo final, da onde ele realmente veio. Porque no fim, na minha memória, pareceu que foi meio do nada. Foi meio do nada. Aí isso realmente me marcou pra ser um mestre melhor futuramente, quando sair o meu RPG. E como jogador, a cena que a mesa que eu mais gostei foi uma onde era só eu e o Sherman, aventurando em Gargantua, indo atrás do dragão Albion Online. Albion Online. Que virou piada durante o RPG, o nome do dragão que era Albion Online. Eu até nem lembro o nome original dele, Davi. Foi o bagulho do gigante lá, pô? É, o bagulho do gigante, encontrando uma civilização antiga, inventando o CD de música pra dar pro gigante, entrando numa colmeia Mind Flayer e por só tá nós dois, o Davi deixando a gente fazer uma merda gigante pra conseguir passar de toda a dungeon dele. Não, e Davi tinha uma política de permitir tudo, né? Nessa mesa. Porque tava todo mundo traumatizado, ele falou, não, vou deixar a galera fazer tudo. Vou ser legal. Então ele simplesmente deixou a gente macetar um ninho de Mind Flayer na porrada. E ir direto pra sala do boss, da entrada pra sala do boss. A cena foi legal. Eu só queria cenas legais. Foi pica. Por isso que foi memorável. Porque a gente chegou no fim, a gente encontrou com outras versões da gente
Foi pra mim, foi as duas melhores mesas do Gargantua foram essas duas. Essa e a luta contra o Albion Online, possuído. Cara, velho, e Mano, e a um luta contra o comentário Homem foi muito boa, porque a gente não queria matar ele, né? A gente sabia que ele era do bem e tal, e a gente não queria matar ele, mas a gente tinha que matar ele. contexto para quem tá ouvindo, eles receberam a missão de uma entidade que acompanhava eles nessa mesa, né? Onde eles tinham que libertar. Essa entidade que seguia eles falou: eu tenho um aliado. Esse aliado tem a pele toda branca e uma cicatriz no olho. Ele está em algum lugar desse mapa do gelo. Se virem, encontrem. Só que eles não esperavam que era um dragão ancião. Quando eu falei que era um dragão ancião, né, o Sherman saiu do personagem na hora e falou assim: Davi, você sabe que só tem dois aqui, né? Você sabe que só tem nós dois aqui. Mas aí ele viu que não era a intenção de lutar com ele. Mas tiveram várias coisas que eu acho que o roleplay, a parte interpretativa, é o ouro do RPG. Porque, primeiro, esse gigante, eu tô até mandando as imagens aí no chat, ele apareceu. E o que aconteceu? Eu tinha rolado um encontro aleatório. Eu tinha feito algumas opções para encontro aleatório. E aí, quando rolei, saiu esse gigante. Só que aí, na hora, o Sherman e o Brazen, eles decidiram: a gente não vai lutar com esse cara, não. Aí eu lembro que o Brazen era artífice, ele fez algum invento lá pra mostrar o gigante. E o Sherman, que era bardo, do outro lado, né, ele pegou o violão na vida real, começou a tocar, fazer um solo e cantar, como se o bardo estivesse cantando pro gigante. E aí, o gigante a civilização gigante que nunca mais tinha tido contato com cultura, com música, tudo mais. Eu não lembro se eu rolei algum dado, se o William jogou algum dado e tal, mas o gigante ficou encantado pela música. Então teve uma cena do gigante balançando, abaixando a arma, sentando para ficar assim com a altura mais próxima deles, e ali nasceu uma amizade com o NPC que foi até o final do jogo. Foi muito foda. E o nome do gigante era Seinfeld. Davi, igual você falou, essa aí eu acho que pra mim foi a primeira vez que eu consegui ter uma roleplay com algum outro jogador significativa. Porque antes ia muito rápido as coisas, o pessoal falava e eu, novato, não sabia onde eu podia entrar pra falar. Aí, mas só quando era só eu e o William, o Sherman, eu não sei, velho, quem é esse cara. Ele fica vindo na minha cabeça, deve ser um negão gostoso. Aí, como era só eu e o Sherman era o que eu mais conhecia do grupo, eu acho que eu consegui me soltar mais, falar mais, interpretar mais. É por isso que ficou marcante pra mim. Não, aquela cena foi muito boa mesmo, mano, do Seinfeld. Tá no meu top 3 cenas, com certeza. Não, mas o engraçado é que depois Davi chegou pra mim e falou: nossa, eu achei massa que vocês interpretaram em vez de bater no gigante e tal. Aí eu cheguei pra ele e falei: Davi, pelo amor de Deus, velho, um bardo e um gnomo artífice, você queria que a gente fizesse o quê? O gigante, mano. Enfrentar os gigantes, tá ligado? Porra, aí é massa que, tipo, o Scythe, e depois a amizade foi tanta com o gigante, eu quis interpretar o gigante como aquelas criaturas mais sentimentais, onde em 2 segundos ali ele virou amigo pra sempre da galera. Então ele veio participar da luta contra o dragão também, e eu lembro que no final da mesa do dragão, engraçado que Sherman tá falando agora que adorou essa mesa, mas no final dessa mesa eu lembro que ele me xingou inteiro, porque eu dividi em parte 1 e parte 2, e a parte 1 que eles estavam lutando pra não enfrentar o dragão, o chefão que eles não podiam matar naquela mesa, que era o vilão da campanha, né? Ele controlou a mente do dragão e botou eles pra lutar com o dragão. Aí eu lembro que o Sherman virou: caralho, não gostei não. A gente tá lutando aqui pra libertar o cara. Agora vai ter que matar o cara. E não sei o que. Eu falei: calma, rapaz, espere a outra mesa, rapaz. O cara ficou chocado, achando que ia ter que matar o cara, velho. Mas isso aí durou 10 minutos, né? Durou 10 minutos. Não, porque assim, lá no fundo eu sabia que você ia fazer alguma parada, tá ligado? Mas não dei, eu realmente não queria matar o Albion. Eu não ia botar vocês pra ir até o fim do mundo, literalmente, pra ter que matar quem vocês vieram resgatar. Pois é, tipo, eu fiquei: caralho, como é que Davi vai fazer isso, velho? Como é que ele vai fazer a gente matar o cara, mano? A gente tem que resgatar o cara, velho.
E Mas, enfim. calhou que o dragão que vocês resgataram, na verdade, era Deus. Era o Deus daquele Então. mundo. E a sua, Davi? Obi-Wan. Qual foi a parte memorável? Velho, tem várias. Tipo, eu lembro. Eu vou citar duas. Eu vou citar duas de. Eu tenho uma favorita sua. Ih, rapaz, aí eu vou ficar tímido. Foi no RPG do Sherman. Todo mundo sabe qual é. Ué, cara, como jogador, eu não tô lembrado de muitas experiências antigas, então eu vou falar de algumas mais recentes, né? Eu gosto muito no RPG de Felipe quando o César, que foi o meu cavaleiro, ele tava começando a ficar louco. Fica louco igual o... E eu lembro quando tava tendo aquele Skybeam lá, um raio roxo pra cima. Aí eu lembro que alguém mandou no chat a foto do William Dafoe de boca aberta olhando pra cima. E todo mundo no grupo teve uma crise de riso. Imaginando os personagens com aquela cara. E aí, velho, tipo... Foi todo mundo... Porque foi uma campanha... Para dar um contexto, né, o Brasil pode falar melhor, onde toda mesa a gente estava jogando praticamente uma campanha diferente, porque a gente não sabia que nossos personagens estavam tendo as memórias alteradas, a realidade sendo alterada e tal. Então a gente não sabia o que esperar. Cada mesa era uma surpresa, nossos personagens não conseguiam lembrar da mesa anterior, a gente tinha que lidar com isso e tudo mais. Então foi uma mesa que a gente teve que pensar pra caramba. Em questão de sentimento mesmo, a última mesa que o Sherman mestrou antes do hiato, agora do final de ano, né? E a gente tava voltando num trem. E mais uma vez, tipo, aquele negócio, não é questão de combate, não é questão de poder, mas o ouro tá ali na interpretação, você tá com seus amigos ali, uma cena que vai ser memorável. A gente tava num trem, voltando da cidade dos personagens do Brás e do Misa. E, tipo, era um trem que a gente pegou, se eu não me engano, o sol tava se pondo, né, mestre? Né, Sherman? O sol tava nascendo. O sol tava nascendo, na verdade. E, tipo, tava todo mundo ali, aquele negócio, depois de uma batalha, cansado. Subiu um NPC que era, na verdade, equivalente a um cantor brasileiro. Esqueci o nome dele agora, William. Era o Fagner, eu fiz o Fagner dentro do... Fagner, e aí, tipo, o Sherman colocou pra tocar uma música e simplesmente foi descrevendo os personagens se olhando, o que é que eles estavam sentindo, olhando pra janela, vendo o sol nascendo e tal. E, tipo, foi aquele momento, assim, que é acolhedor pros personagens e pros jogadores. Você vê aquela cena bonita e tudo mais, e você consegue sentir. Eu acho que na forma que o Sherman narrou, você consegue sentir o que os personagens estavam sentindo, aquela calma, aquele negócio de que aquela jornada e a vida, ela vale a pena, sabe? Então, pra mim, esses são os melhores momentos do RPG. Pra mim, foi essas experiências como jogador. Como mestre, eu vou voltar à mesa do Call of Cthulhu 1, né? São um momento mais do que o outro, né? Mas logo na primeira mesa, a gente tava... O Sherman e o Misa não eram parte do grupo ainda. O pessoal tava fugindo do museu. O Sherman ou o Brás? O Brás. Isso. Eu era um médico lá, pô, tá maluco? Não, eu falei errado. Tipo, só o Sherman tava participando daqui. Quem tá participando aqui do podcast, só o Sherman tava participando. Eu tinha feito um médico que tinha a cara daquele ator que faz o pianista. Sim. Que inclusive, por algum acaso, tipo, por algum acaso o Sherman escolheu que a esposa dele era equivalente a uma supermodelo. Assim, Claro, pô. por algum acaso. Mas, tipo, eu lembro que foi uma cena que entrou uma criatura, eles já estavam fugindo de um psicopata gigantão com um machado. E uma mulher que tinha uma besta, alguma coisa assim, tava armada também. E entrou uma criatura, eu acho que era até um baiaqui, que era uma criatura aérea. E aí eu não conseguiria fazer a voz do bicho, né? Então eu narrei como se fosse o que eles sentiam quando aquela criatura grunhia. E aí, enquanto eles corriam, no final da sessão, o William chegou pra mim e falou assim: Davi, rapaz, eu consegui sentir medo. Aí eu falei, porra... Fiquei todo feliz, mas a principal mesmo foi a mesa do Boticário. Tem um local no Rio de Janeiro chamado Largo do Boticário, do Rio de Janeiro, né? Ah, tá. Um local que é o Largo do Boticário do Rio de Janeiro. E aí eu coloquei pra eles irem nesse local. Onde o Boticário tinha se tornado uma espécie de espírito. Ele não era bem um espírito, né? Ele tinha se fundido com a entidade. Eu deixei em aberto pra
que faz parte do mistério. E eu me baseei nessa criatura nos Anjos Lamentados de Doctor Who. Não sei se alguém aqui já assistiu Doctor Who. Eu não assisti essa temporada, mas eu tô ligado o que é. Sim. Que é aquele negócio que é o quê? Você não pode tirar o olho do bicho que você tá encarando. E quando ele tirava o olho, os jogadores tiravam o olho dessa criatura, eles esqueciam. Então eu lembro que ele tinha os olhos, quando você olhava para dentro dos olhos dele, eles podiam ver como se fosse um buraco negro devorando uma estrela. E eles sentiam sua consciência, sentiam o seu ser sendo devorado junto. Então eles sentiam um vazio muito grande dentro deles. E aí os jogadores tiveram que lidar com a mecânica, que era quando você tira o olho do bicho, o seu personagem esqueceu. Você, jogador, sabe. Obviamente, eu não tenho como apagar sua memória na vida real. Mas você não pode fazer metagame. Então você vai ter que interpretar como se nada tivesse acontecido. Então foi uma mesa desafiadora para os jogadores, mas eles conseguiram lidar com esse bicho. Caralho. E eu lembro do Sherman falando assim, velho, a gente não deu um tiro nessa mesa, a gente não perdeu uma barra de vida, mas eu fiquei com medo de meu personagem morrer. Então, aquele negócio, você joga pros jogadores usarem sua criatividade e deixa eles se virando. Entendi. Essa cena foi muito foda, mano. Porque, tipo, a gente tava completamente impotente nessa cena. Toda vez que você olhava pra um lado, você esquecia ele. Pois é. Aí é E foda aí o mesmo. bicho pode estar atrás de você e você não saber, mano. E se eu não me engano, o Sherman mesmo, ele começou a escrever na própria pele. Ele olhava pro bicho quando ele... Porque assim, quando... Não, eu tinha um caderninho e eu tava escrevendo um caderninho. Porque você olhou pro bicho, né? Você tá vendo ele na sua frente, você sabe. Tirou o olho e você esquece. Mas quando você olhar pra ele a segunda vez, você vai recuperar as memórias de quando você olhou ele a primeira vez. Ah, entendi. Então, em determinado momento, a galera vai perceber essa coisa, que se... Porra, eu tô perdendo minhas memórias. Então ele começou a notar e ele teve que interpretar de uma forma que, tipo, porra, tô lendo minhas anotações aqui, eu tenho que confiar nas minhas anotações que tem um bicho aqui. Então, tipo, foi muito foda. Mano, e eu lembro que eu dei até uma forçada com o Davi, porque eu falei, porra, Davi, ó, meu personagem é um médico, então ele tem destreza nas mãos. Veja bem o que eu quero fazer. Eu quero anotar olhando pro bicho. Então eu estava anotando sem saber o que eu estava escrevendo. Eu só vi o que estava escrito. E letra de médico ainda mais, né? Letra de médico ainda mais. E letra de médico ainda por cima. Decifrar toda vez. Ah, mas o médico deve entender a própria letra. Rapaz. Pô, Eu acho que isso aí. Rapaz, mais ou menos, viu? Porque eu trabalho em clínica e tem médico que não entende letra de médico, não. Puta que Não, pariu. mas aí o médico entende a própria letra dele mesmo que ele escreveu. Eu acho que não. Não, teve uma vez que o médico falou, eu acho que isso aí mas foi você que escreveu, caralho, por que você acha que é isso? Tá vendo? Exemplo real aí, ó. Aí eu, tá, tudo bem então. Ele, deve ser isso mesmo. Eu, tá, foda-se, é o paciente que vai fazer mesmo o exame, não sou eu. Pô, mas é Quando morrer, a gente sabe. como é que o farmacêutico consegue entender a letra do médico? Cara, eu acho que é que nem... Faz essa faculdade, pô. Eu acho que é que nem aula Chico de Xavier. Psicografia. Não, tem uma coisa que às vezes o próprio farmacêutico pergunta o que você tá sentindo. Então o farmacêutico ele tem estudo pra te medicar, tá vendo? Essa parada também. Tipo, não sabe qual é remédio. O farmacêutico às vezes tá melhor do que médico. Às tá vezes é ligado? pela situação, como o Caqueiro falou. Tipo, eu tô com dor de cabeça. Aí ele, dor de cabeça, começa com A e termina com Z. Deve ser aquele remédio ali. Aí pronto, ele já deduz pela situação mesmo, pelo contexto. É detetive. Tô ligado. Bom, é isso. O Misa já falou a dele, mano? Já. Mas eu só acho que o Davi Davi- esqueceu uma cena que foi muito importante. Que foi a cena no RPG do Sherman, onde ele tava chutando crianças. Calma aí. Teve isso também. Davi, faltou duas coisas pra você falar. Primeiro, qual foi a cena que você mais gostou como jogador? Não, você já falou, né? Foi. Como jogador, você já falou. Foi a cena do trem. Agora tem uma coisa que eu quero lhe perguntar, mano. Você falou do Boticário, não sei o que, falando de Cthulhu. E a Lula, Davi? Pera aí, velho. Aquela Companheiro, cena da Lula. vamos com calma. Foi tudo feito para despertar agonia nos meus jogadores. Não, é que pode ter certeza que despertou agonia. Eu tenho pesadelos até hoje com aquela cena. Agonia, a ideia era Por favor, essa. por favor, explique para os nossos Melhor não, telespectadores. Melhor não que vai subir a classificação indicativa do podcast, mano. Misericórdia. Eu consigo descrever isso sem ser muito gráfico. Vá. Vamos lá. É porque assim, na sociedade brasileira que estamos vivendo, eu sou mais uma vítima de fake news inventada por Sherman.
fake news não. Tá? O Sherman afirma categoricamente que eu descrevi uma cena onde, como é que eu posso dizer isso? Onde os tentáculos de uma lula estariam fazendo movimentos que agraciavam as genitais de um homem no RPG. Isso tá errado, isso não aconteceu. Isso aí é área de caqueiro, né? Eu tinha descrito um personagem que tinha um ser parecido uma lula gigante na cabeça dele e os tentáculos desciam pelo corpo dele de maneira devagar. E aí a imaginação do Sherman levou ele a isso. Mano, Entendi. você narrou uma cena de Dark Romance e você queria que eu imaginasse o quê, pô? Então a culpa foi do Sherman, né? Foi da imaginação do Sherman que gerou isso. O cara narrou um Monster Fuck, mano, no meio da mesa de Cthulhu. É engraçado que na primeira mesa eu ter descrito que estava acontecendo uma orgia com desmembramentos em volta de uma fogueira não chocou ele tanto quanto isso. Entendi. Não, mas até aí normal, pô. Você vê uma lula, o cara usando a lula como capacete, enquanto a lula acaricia-o lentamente, porra, É que nem o The perturbador, Deep do The Boys, né? É, mano, porra, pelo amor de Deus, aquela cena ali até hoje tem um trauma com aquela cena. Aquela velho, cena é foda mesmo. Caralho. Que você teve um trauma numa mesa de Cthulhu é um elogio ao mestre. Exato, é verdade. De certa forma é. E mais... Aí, mano, orgia é coisa normal de toda terça-feira. Orgia você faz todo dia, né? Não, peraí. Aí já é coisa do caqueiro. Aí comigo não. É qualquer casal nos seus 40 anos querendo descobrir coisas novas. Indo pro swing. Perfeito. Não, aí. Que bom que Davi, que é o único casado daqui, né? Falou esse tipo de coisa. Aí é foda. Não, Davi é a voz da experiência aí, né? Exato. Enfim. E aí, Davi, como que é swing? Pois bem, Sherman. Davi sua experiência swingueiro. como jogador de mestre. Não, Davi, me explica sua cena do seu personagem magão chutando crianças. Olha só. O Sherman, que está aqui, nosso querido Sherman, ele inventou de colocar crianças sendo possuídas no meio do combate. Até aí tudo bem, nós queremos salvar as crianças. Mas a partir do momento que a criança vem pra cima de mim com a faca e meu mago é feito de vidro e ele começa a tomar dano, é claro que eu vou pedir para o meu golem de ferro chutar a costela do infante. Tudo bem. Essa cena foi tão marcante que todo mundo parou assim e ficou, caralho, Davi, como assim, pô? Até o inimigo falou, porra, velho. Não, o inimigo que era um demônio que estava devorando as crianças. Ficou... Olhou pra ele abismado. Exato. Falou, caralho, Davi. Cai, velho. Aí já é demais. Aí também, né? São em criança. Pois é. Tudo bem, sequestros e canibalismo, mas, porra, chutar é foda. Só pra dar um disclaimer aqui, eu não narrei nada gráfico demais com relação às crianças, tá? Porque a gente tem um acordo específico pra não fazer maltratos contra infantes, não é, Davi? É. No RPG. E ele especificou, não, ó, eu quero dar um bicudo. acho que era um empurrão, uma porrada, sei lá. Não, é porque foi assim, aqui eu vou ter que defender Davi nessa. Ele ordenou que o Golem de Ferro afastasse a criança dele. Só que o Golem de Ferro, ele é uma criatura desprovida de inteligência, né? Então a forma como o Golem faria para afastar uma pessoa indesejada da pessoa que ele tá protegendo seria, obviamente, dar um golpe na pessoa, né? E se eu não me engano, o Golem critou o dado, alguma coisa assim, tirou um valor alto. O Golem critou o dado e a gente tá jogando Savage Worlds. No Savage Worlds, pra quem não sabe, as rolagens dele podem ser catastróficas ou sucessos estrondosos. Então, tudo que Davi não critou, o dado explode, né? Então, tudo que Davi não critou a campanha inteira, ele critou nesse momento. Exatamente. Mano. Gerou O até dado desenho, explodiu. pô. Pois é, o dado. É foto do perfil, desenho de misa. Não, aquela cena do anime que o golpe é tão forte que vira sketch de novo. Tá Exato, isso. Até frame de impacto quando Sim. atingir a criança. A cena do Exatamente. Naruto e Pen lutando, pô. Que fica tudo Aí distorcido. eu falei com eles, mano, ó, Davi, como eu sei que não foi uma coisa intencional, né? Você não queria matar a criança, e nós já conversamos pra evitar acontecer esse tipo de coisa, eu vou permitir que você escolha que o
dano seja não letal. Aí ele falou, não, beleza, eu escolhi que o dano seja não letal. Eu falei, então, beleza. A criança não morreu, mas ela tá em estado crítico. Aí foi uma side quest pra poder salvar a criança depois. Rapaz. Ai, ai. Mano, é isso, né, velho? Coisas que só acontecem no RPG, né? That's not what it looks like. Teve essa cena do Boticário que eu gostei pra caramba. Também. Nossa, mano. Agora, assim, eu acho que como jogador, se eu for definir uma parada que foi o que eu mais gostei, eu não vou definir uma cena. Eu vou simplesmente dizer uma palavra e dois de vocês já vão entender o que é que eu quero dizer. Gerbásio. É isso. Esse aí era foda. Acabou, mano. Melhor de todos. Gerbásio, melhor de todos. Gerbásio é o brabo, quê? hein? É um NPC que você criou, foi? Gerbásio, mano, foi um combate que a gente teve contra um dos feiticeiros Lula, porque Davi, ele tem uma relação meio suspeita com tentáculos, né? E os inimigos dessa campanha, eles eram Mind Flayers. Aí a gente enfrentou um feiticeiro Mind Flayer e meu personagem, ele era um bardo, só que eu tinha feito multiclasse de bruxo. Porque o grupo tava com pouco dano mágico, eu falei, não, vou meter uma multiclasse aqui de bruxo. Aí eu tinha pego uma magia, acho que era Toque da Morte, não lembro agora o nome direito. Mas é uma magia que se você causa dano numa criatura e se você conseguir matar, ela volta como zumbi, controlado por você. E aí esse feiticeiro Mind Flayer, ele invocou um rato gigante. Eu fui lá, taquei o bagulho no rato, a magia no rato. Ele morreu, voltou como zumbi. Voltou como meu zumbi. Aí eu falei, não, a partir de agora seu nome será Gerbásio. E era uma coisa, mano, uma coisa doida, porque eu ficava, toda mesa a gente jogava, eu ficava imitando o rato, tá ligado? Jogava o rato pra cima da galera, eu ficava imitando o rato, botei, mano, pedi pro personagem do Brasil fazer a armadura pro rato. Caralho, o rato virou um pet. Virou pet, o rato virou pet, um rato zumbi que virou pet. Caralho. E eu, inclusive, eu peguei uma magia pra conservar, porque ele virou zumbi, ele é um cadáver ainda, né? Ele vai decompondo. Aí eu peguei uma outra magia pra ele não se decompor, pra manter ele do jeito que tá. Pra ele ficar cheiroso. Exato, mano. Fazer umas poções pra botar uns perfumes no rato e tal. E aí ficava imitando o rato, virou uma das piadas da mesa. Foi o Gerbásio. Toda vez não, você tem que fazer o Gerbásio. Toda vez que eu falo, e aí, William, vou fazer o quê? Eu vou fazer a magia tal e tal, tal, e o Gerbásio vai atacar. Aí ele fazia o som do Gerbásio. Aí o Gerbásio. Caralho. Foi tão coisa que o Discord cortou. Não tem como, mano, não tem como. O Gerbásio aqui. Caralho. É basicamente o Dio gritando. Era o tempo todo, mano. Gerbásio, porra. E o Gerbásio, Davi? Começou tudo. Caralho. Gerbásio cheio de abdômen ali, hein? Porra, trincado, velho. Gerbásio, irmão, esse rato. Olha pra esse rato, parceiro. Caralho, o cara tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 10 gominhos. E cada gominho tem mais 5. Virado na gerações de magia de ar. Tá? Sucumbido de trembolona. Exatamente. E agora imagina essa porra toda armadurada e gritando pra cima dos outros, mano. Porra. Caralho. Pelo amor de Deus, Gerbásio era muito. E a cena do Seinfeld, mano. A cena do Seinfeld também foi sensacional. Que depois ele virou amigo do grupo. Aí teve uma batalha épica no final. Aí ele apareceu também pra ajudar a gente. Pô, foi muito foda, mano. Agora, como mestre, também é difícil, velho. Também é difícil. Porque uma cena que eu gostei bastante já foi dita aqui, que foi a cena do trem, né? Que tocou eu botei a música lá pra tocar e tal. Mas, mano, eu vou ter que pensar um pouquinho. Eu acho que, assim, a memória mais recente que vem na minha cabeça é aquela cena. O Misa não tava nessa aventura, infelizmente, nessa sessão. Mas foi nessa aventura agora que vocês estão jogando, que é quando o Magão tem aquela conversa com a morte.
Ah, sim. Aquela cena ali eu achei muito, muito massa, velho. Muito conceitual, que eu fiz a minha versão da deusa da morte, ela é parecida com a morte do Sandman, né? Uhum. E ela é toda descolada e tal, que é do futuro. Ela parece que vem de uma realidade completamente descolada da que vocês estão vivendo. Então, essa cena de eu apresentando a morte para vocês e ela conversando com o Magão, enquanto. E conversando com a alma do Magão, enquanto a mente dele tentava lutar pela própria vida. Porra, essa cena foi muito maneira, velho. Eu achei ela muito maneira. E desde então, o Magão tenta dar um beijo na morte. É, pena que, né? Safado. Uma coisa que eu achei engraçado nos RPG, nesses dois pelo menos, que o Davi faz coisas que ninguém pediu pra ele fazer. Exemplo, quando ele tava falando do personagem do César, que tava ficando louco com a coisa da mudança dos mundos e tudo mais. O Bryce falou, seus personagens estão meio assim, meio tontos, meio coisa. Ele não falou que tipo, seus personagens estão loucos, nem nada do tipo. Aí o Davi simplesmente teve a licença poética dele pra começar a enlouquecer traumaticamente o personagem dele, sabe? Que não fazia o menor sentido, mas tipo, ele fez, ninguém pediu, simplesmente ele falou, meu personagem tá assim, aí ele começou a falar sozinho, aí ele começou, simplesmente o personagem fez isso. Outra coisa com o Magão, aí o Sherman fala, seu personagem tomou 3 tiros, ele caiu do coisa e tudo mais. Ele, não, então quer dizer que ele perdeu o braço. Ele, não, Davi, o seu personagem ele só fez isso. Mas aí reatou ele, não, Sherman, eu quero que ele seja manco agora. A perna dele já foi. Ele perdeu a perna agora. Não, cara, mas eu tô falando, não, ele perdeu porque a cura não fez isso. Agora ele tem que andar mancando e tem uma perna mecânica e tudo mais. Aí Sherman, tá, Davi, que se foda. Ele perdeu a perna, então. Davi gosta de sofrer. Tipo, Exato. você não precisa ter perdido a perna. Você pode recuperar essa lesão depois. Eu falei, não, velho, eu não quero gastar ponto pra recuperar a lesão. Ele perdeu a perna, foda-se. Eu falei, beleza, então. Era só uma torção, o cara simplesmente amputou a perna dele, pô. E é bom dar um contexto que, assim, William, Sherman, é um sacana. Porque eu tenho um joelho fudido na vida real. E ele, dizendo ele que não é proposital, sempre ataca o joelho esquerdo no meu personagem. E aí, tipo assim, ele já tinha dado tiro, já tinha dado tiro no meu joelho do personagem, já tinha pegado fogo no joelho do personagem, já tava fudido o joelho. E aí, nesse combate, a boss, né, era uma mulher de uns 2 metros, 3 metros de altura, sei lá quanto tinha, era grandona, e ela tinha uma espada muito grande que ela dava um ataque em área. E esse ataque em área pegou justamente na perna do meu personagem. Eu falei, não, aí não dá mais não, né, porra? Não, em minha defesa, ia ser no joelho direito. Aí você falou, pô, velho, já que é pau meme, então deixa ser no esquerdo mesmo. Eu falei, tem certeza? Então, beleza. Ela acertou seu joelho esquerdo. E o interessante é que, tipo, a questão do joelho é no dado, né? É porque tem uma parada de lesão, né? Quando a gente rola uma lesão, aí tem uma que diminui o movimento. Eu falei, porra, não faz sentido uma lesão que diminui o movimento ser no braço, né? Isso. Aí vai ser na perna. Eu falei, Magão, sua perna direita foi esfacelada pela espada do. Eu falei, não, velho. Aí Davi falou, não, já que é pelo meme, deixa no esquerdo mesmo. Que é o joelho esquerdo que é o fudido. Aí eu falei, então beleza. Ai. O Magão, Mas eu acho que o cara que não gosta de vários outros personagens. Preconceituoso. Não, o cara que não gosta nem dele mesmo, né? Exato. Magão é osso, velho. Mas eu acho que as limitações no personagem, elas dão... Isso é uma coisa que eu acho que eu vi muito com o Sherman mesmo. Elas dão toda uma outra cara pro personagem mesmo. Sim. Você pensar as fraquezas dele e tudo mais, como é que você vai lidar com isso, você impor essas dificuldades, acho que enriquece o RPG. E interessante que todos os danos que ele tomou foi literalmente culpa dele mesmo. Porque ele sempre tava na linha de frente. Eu pensava que, tipo, não, no Savage World a magia funciona assim
pelo toque, você tem que fazer de próximo e tudo mais. Aí depois os caras disseram que não precisa não. Então por que diabo ele tá na linha de frente junto com o personagem de Karine? Ele Porque eu sempre fui tava... descobrir junto de você. Aí ele, então eu vou curar o Bryce ou a Karine. Aí do nada ele vai lá pra frente. Então eu topo nele. E quando ele vai fazer isso, ele toma vários danos enquanto faz isso. Pra curar tem que tocar mesmo. Mas, Não, mas escudo, magia de escudo, entre outras coisas, não precisava, eu achava que precisava. Aí toda a sessão o cara tava no hospital. Toda a sessão. Aí a gente tem que entrar fazer um outro podcast depois só pra falar do player que não lê o livro, né, mano? Me diz aí, quem já leu o livro de D&D inteiro? Só você, velho. Eu. Ninguém. Só o Davi. Só o Davi. Não li inteiro, não. Assim, pra você ler o livro do D&D inteiro, você tem que comprar 3 livros de 300 páginas, que agora tá custando R$600 cada. Oi. Então, Pra você baixar um PDF pelo um site duvidoso. não somos contra a pirataria, tá, rapaziada? Opa. Pirataria. Opa. Perdão, mas eu sou a favor. Então é 3 contra 1 aqui, viu? 3 Fiquei contra 1. registrado aqui pra 3 Receita Federal. Exatamente. Claro que mais as empresas deixam as coisas inacessíveis e a gente não é dono de nada, só compra licença, só Exato. compra mensalidade. Eu sim vou ficando mais e mais a favor da pirataria. Exato. Comprar não é possuir. Pirataria não é roubar. Exatamente. Não que eu use, né? Não que eu use, que eu não quero essa prova contra mim nos servidores da internet futuramente. Claro, mas... sem dúvida. Assim, não tô falando nada. Até Falando porque... minha ideologia. Eu não estou falando Até que eu porque- uso, eu estou falando que eu estou a favor. Vamos diferente. lembrar todos que estamos aqui na presença do advogado do Alexandre de Moraes, né, mano? Diferente. É que nem maconha, eu não uso, mas eu sou totalmente a favor. Então, caralho, velho. Caralho. Primeiro podcast já foi Bolsonaro. Mano, a gente perde a linha muito fácil, velho. Não tem como. Velho, agora Sabe o que é isso? É porque a gente tá gravando no Discord, pô. a energia desse local chama. Alas, my children, this is the day you shall always remember as the day that you almost... A sessão de hoje termina por aqui. Que seus acertos sejam sempre críticos e os encontros memoráveis. Caralho. Jato e GPT, viu? Muito obrigado. Tchau.